Estamos começando mais um Tudólogos do Cerrado, esse podcast que a gente faz com muito carinho para vocês. Já te peço de cara que se inscreva no canal, curta esse vídeo, mande, compartilhe, porque isso ajuda muito a gente. Tudólogo, né, Jorge? Aquele nome irônico que a gente fala sobre aquela pessoa que pretenso especialista que opina sobre todo e qualquer assunto, né, Jorge? Correto, especialista em tudo e vivência em nada, né, David? E hoje nós temos a honra de trazer... Vanessa Valente, jornalista, filha de posse. Vulgo tudóloga, né? Tudóloga, trouxemos uma tudóloga carimbada e a gente vai testar no final, né? O tudólogo a gente define no final se você vai ter o selo tudóloga. Estamos te avaliando. Quer tipo, uma pessoa mais dentro desse perfil que o jornalista, um pouquinho de tudo e Sim. no fundo nada. Ela veio para falar tudo, não tem corte, essa entrevista é na íntegra, ela vai responder tudo que a gente quer saber, então... Primeiramente, te agradeço, de verdade. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conversando com a gente. Obrigada, eu. Eu que agradeço o convite do Thales, que entrou em contato Obrigado, comigo. Vanessa. Achei que ninguém me falava, me chamar aqui na entrevista. Mas não aparece, tá, gente? Mas o Thales me mandou um super áudio de manhã, já me fez dar risada a hora que eu acordei, que ele emendou meu nome lá, Vanessa. Eu tenho esse poder mesmo. Nem lembro mais como é. Vanessa Valente Comunica, Vilarejo, sei lá o que diabo ele falou. Como que é o nome, Thales? Eu cheguei nela e falei bem assim, bom dia, Vanessa Valente Comunica Vilarejo, tudo bem? É impossível uma definição melhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho mais sobre comunicação, trazer para vocês e para o público de vocês, enfim, conteúdo interessante, conversa, jogar conversa fora, conversa fiada, né? E o que der pra gente filtrar aí de bom, que sejamos esponjas. Boa, ótimo. Não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? Pessoal, vocês vão dar algumas perguntas, a gente vai fazer, mas não é uma entrevista, a gente quer trocar ideia mesmo. Beleza. Até porque aqui. Se fosse fazer uma entrevista, seria ela com a gente, né? Porque inclusive, jornalista... Eu estou com muito medo de, no final... A Vanessa está entrevistando a gente. Da meia hora pro final eu vou estar respondendo coisas que eu não gostaria. Vai ter cabeça então, gente. Entrevistei o Jorge, o David, Hoje eu conversei com o pessoal do Tudólogos, tá? Vai acabar no Instagram dela. Brincadeira. Vanessa, assim, a gente sempre começa entrando nessa seara do profissional e jornalismo. Como é ser uma jornalista e como você enxerga, assim... Como é que foi essa questão de jornalismo não é mais... o jornalista não é obrigado a cursar jornalismo, né? Saiu isso lá atrás e teve essa polêmica que, tipo assim, quem tá fazendo jornalista não precisa ter faculdade de jornalismo, que eu discordo completamente, que eu acho. Mas teve isso que não era obrigatório na graduação. Tá. Como é que você enxergava isso? Fala. Vamos lá. Porrada. Corte do YouTube. Vanessa sempre foi uma menina, tipo... Sempre gostei, eu gostava muito de escola, eu era apaixonada em escola, desde pequenininha, dos 5 anos. Então, assim, eu sempre participei de todas as apresentações possíveis que tinha na sala de aula, eu sempre estava na frente. Então, lá na 7ª série, quando eu cheguei ali, eu era representante de sala, quando a gente fingia que tinha eleição, eu estava no meio. Eu sempre gostei muito disso, de conversar com todo mundo, de falar muito, né? Eu falo muito. E quando eu cheguei na 7ª série, eu falei, eu preciso escolher um curso. Eu não vou chegar no 3º ano e resolver no 3º ano, eu vou resolver agora. Caramba. E eu vou escolher... Eu estava na 7ª série quando eu escolhi, vou fazer jornalismo, porque não tinha matemática na grade do curso. Eu falei... sacada. Fugiu do Silvio ali, professor. Ele me ajudou demais. O Silvio era... Tipo, eu lembro dele me dar 2,5 pontos para eu poder passar de ano no final em matemática. Aconteceu isso com você, David? De 10, 2,5, tranquilo. E assim... Mas eu sempre fui boa aluna, só que na 7ª série eu sentia que a matemática era... um negócio que eu realmente não ia gostar, não ia curtir. Então eu falei, como eu gosto de comunicação, eu gosto de português, de escrever, sempre o que chamou muita atenção foram meus textos, tanto que ganhei concurso de redação aqui em Posse, em nível sub-regional, entendeu? Competindo com Formosa, eu fiquei em primeiro lugar. Eu falei, eu quero fazer um curso na área de comunicação, vou para esse jornalismo. Eu lembro que meu pai nunca gostou muito, minha mãe, ali em casa o pessoal estranhou, porque realmente para uma pessoa do interior, falar em jornalismo era como falar em Globo, ficava ali limitado a televisão e Globo, não todo o papel que um jornalista tem por trás de uma sociedade. E a história que o jornalista carrega, por exemplo, ditadura militar, enfim, claro, né? A resistência. Justa, o jornalista está
inserido nos contextos desde os primórdios. Então, assim, se não era chamado de jornalista, talvez fosse chamado de tudólogos ou de outra coisa, entendeu? Mas era uma pessoa que fazia a ponte. Sim. Na minha cabeça, eu preciso ser útil. Eu não me importava muito com a questão financeira do curso. Eu achava que eu ia fazer, ia gostar, ia viajar ao mundo. Eu não tinha pretensão de casar, por exemplo, ter filho, quando eu sair para fazer faculdade, entendeu? E eu falei para eles, eu só vou se for fazer o que eu quero, que é jornalismo. Se não for fazer jornalismo, eu não vou. Eles queriam que eu fizesse direito. Por também ser muito perfil de quem fala muito, e lê, e gosta de ler, escrever e tal. Eu falei, não, direito eu não quero fazer, eu vou fazer jornalismo. E aí eu falei, vou fazer em Goiânia, porque eu não gostava de Brasília. Se eu pudesse ir para Goiânia e pular Brasília, assim, naquela época, Brasília, né? eu preferia. E eu tinha notas muito boas por conta da redação do Enem. Eu fazia 9.8, eu fiz 9.8 e 10 na redação. Então, minha nota ia lá para cima. Puxava, né? É isso. E eu ficava com uma nota muito boa e muito fácil de entrar na UNB pela nota do Enem. Mas você graduou na PUC Goiás, mas eu vou te explicar por quê. Eu fui... fiz a terceira... Eu fiz a primeira e a segunda prova do... Como é que é o nome? Da avaliação seriada lá? Era o PAS. Isso. E eu já tinha 9, eu acho, de média. E no terceiro ano eu estava muito afiada e eu pensei, se eu fizer a terceira prova, eu vou passar e eles vão me obrigar a ir para a UNB. E eu não quero ir. Aí eu não fiz. Peguei, não contei para ninguém e falei... Hoje eu me arrependo. Devia ter feito. Brasília é o canal, Goiânia não. Entendi. Entendeu? No ramo jornalístico. Entendi. Entendeu? Brasília é o canal. Se realmente as pessoas ainda pensam ou querem fazer comunicação, vá para Brasília. Tem muito mais acesso à informação. E Brasília é a capital do Brasil, né? Eu vou ter que te cortar nesse ponto, porque você fala assim, comunicação. O nome da graduação é jornalismo de comunicação? Como é que é? Sou bacharelada em comunicação social com habilitação em jornalismo. A graduação chama-se... eu não sabia. Comunicação, eu sou graduada em comunicação social com bacharelado em jornalismo. Com habilitação em jornalismo, entendeu? Mas seu pai não tem nada a ver com jornalismo? Seu pai e sua mãe, correto? Não, na verdade, sim. Meu pai é basicamente muito conhecido aqui, sempre conversou com todo mundo, assim, do povo mesmo e tal. Talvez ele carregue algo que ele não admita que seja de jornalista, mas... vamos dizer, um viés um pouco político também e tal, mas assim, surgiu do nada, assim. Seu pai Mas eu imagino que você assistia televisão e olhava, né? Sim. E falava assim, alguém que inspira. Nunca, da televisão, ninguém. Ninguém. Sério? Quem que na 7ª série, quem que te inspirava? Falou assim, cara, porque você não sabia exatamente o contexto, né? Não. O que o jornalista fazia? Não tinha isso? Tipo assim, eu sabia que era escrever. O meu negócio era escrever. Então, eu queria escrever para revista, eu queria escrever para jornal, eu queria caçar o beco, ir embora e escrever para o mundo, mandar minhas redações, entendeu? Entendi. Cobrir nessa parte de redação, de texto mesmo. Eu sou das antigas, daquela que pega o papel. Eu não consigo ficar lendo livro no celular. O negócio é na mão, com página, com livro, escrever. Então entendeu? Nunca foi aquela vontade de eu quero ser jornalista, vou aparecer na televisão, vou aparecer na Globo, no SBT. Tanto que meu pai fazia piada, assim, a única Globo que eu conheço é a Panela, uma marca de panela de pressão que vendia lá no mercado. Até hoje tem, é a melhor, segundo minha mãe, viu? Pois é. Aí ele falava que era isso. Mas assim, a minha pretensão nunca foi, porque eu sabia também que o jornalismo não é só o cara que senta para apresentar e tá lá apresentando, entendeu? Sendo o repórter, o apresentador e tal. E aí, como eu preferi fazer em Goiânia, porque a PUC tinha acabado de comprar um prédio novo lá, que é o Campus 5 da Católica hoje, em Goiânia, e ele estava bem novinho. E eu visitei todos os laboratórios, tanto da UFG, quanto da Alfa, quanto da PUC, de comunicação social, para eu saber o que eles tinham de laboratório, em termos de câmera, fotografia, filmagem, microfones, todos os equipamentos. E o mais novo era o da PUC, da Católica. Sim. Aí eu falei, eu vou fazer aqui, eu quero fazer aqui. Aí eles já sabiam que é o que eu queria fazer e acabaram apoiando. Eu sou muito grata ao meu pai e minha mãe, que mesmo eles pensando uma coisa, né, que melhor para mim, eles me apoiaram quando eu decidi fazer jornalismo em Goiânia. E o jornalista em Goiânia, apesar
de ser jornalista e Goiânia ser capital de Goiás, o goiano ainda sofre muito preconceito. Então, assim, meus próprios professores falavam, e assim, meus professores, ainda tem esse detalhe, os mesmos professores eram da UFG, entendeu? Então, eu estava na Católica com os mesmos professores da UFG e com um laboratório melhor. Aquele nome todo da Federal é bom? É foda? É foda. Mas a estrutura do curso que eu tinha na Católica não era a mesma do laboratório sucateado da UFG, que já estava tudo velho. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, tinha um ditado, né? Quem faz a faculdade é você, não é a faculdade. Sim, justamente. Você pode estar na melhor faculdade do mundo. Se você não fizer... Justo. Pode ser em qualquer lugar. E meus professores falavam, olha, o jornalista goiano, eles ainda sofrem muito preconceito. Tipo, ele vai para São Paulo, aí lá é do Goiás, já passeou, pode voltar para a roça. Esse tipo de coisa, sabe? Não, o Brasil inteiro sofre com isso, acho que... Não precisa longe. BBB fez agora, a Globo justamente. fez na novela e por aí. Então, assim, justo, o que a Globo fez na novela ali foi ridículo. Eu fiquei... Não porque eu assisto novela, porque eu não assisto... Hoje em dia, por exemplo, eu não assisto nem jornal. Faz mais de 3 anos que eu não assisto jornal nenhum, nada. Até por curiosidade, antes da gente... Como que você se alimenta de informação? Assim, eu concordo contigo porque eu fui criado no famoso 8 horas da noite, tem que estar na frente da televisão. Isso foi até matéria da minha faculdade. O Jornal Nacional foi referência e voz da população por muitos anos. Tinha pessoas que só acreditavam, por exemplo, a credibilidade era tão alta que as pessoas só acreditavam que se uma situação era verídica ou não, se desse no Jornal Nacional. Hoje, por exemplo, David, o que eu gosto muito? Eu entro no Twitter. Porque como tá tão polarizado, e a gente vai falar disso um pouco lá na frente... Hoje em dia, por que eu olho no Twitter? Porque ali você tem informação de todas as áreas. Gostei da sua cara. Tá pegando a cara. Gente. Devagar, vai. Brinde conosco. Obrigada, tá? Pela gentileza. Baiard. De onde? De onde você? Oi? Então, sim, mas voltando à pergunta de hoje, assim... Para um jornalista que não assiste jornal, da TV aberta... eu vou muito... Apesar de encontrar muitos erros e tal, e filtrar muito, G1, realmente, fontes de sites, entendeu? Eu vou... Tipo assim, a gente sabe que tem, por exemplo, no Goiás, tem os jornais de rede social, que são a redação... Mais Goiás e tal. E eles têm o viés deles, né? Tem o de esquerda, tem o de direita, então eu procuro ler todos. Entendeu? Quando eu leio notícia, eu leio tipo, a mesma notícia em todos, para eu saber aonde está o que é o que o jornalista faz, entendeu? Tipo ali, o que seja, enfim, manipulado ou não, eu consigo mais ou menos entender aonde é que está isso. E jornalista tem que dar opinião? Jornalista é formador de opinião. Sim. Entendeu? Jornalista é formador de opinião. Só que quando ele está reportando um fato, ele tem que ser imparcial. Ele tem que dar voz a todas as histórias de um fato. Entendeu? E depois, talvez, tirar uma conclusão. Isso aí já entra mais no jornalismo investigativo, por exemplo. Mas ele é formador de opinião. Quando ele está munido de informação, tanto de um lado quanto do outro, de uma história... ele talvez, enfim, hoje em dia é difícil, né, David, o negócio da imparcialidade, muito difícil. Você manter isso imparcial. Eu acho que não existe imparcial, mas assim, é uma visão leiga, eu acho que não tem. Você acha que tem? Ainda, assim, alguém, esse é imparcial? Cara, é difícil. O que me decepcionou muito no jornalismo depois foi o fato de caminhar muito com a política. A política estragou totalmente o jornalismo. Isso que é uma... A gente volta e meia, a gente conversa aqui. Chegou, adoro política. Nós estamos em maio de 2021. Imagina como vai estar em maio de 2022. Exatamente. E a política está pulsando em todo mundo. Hoje, antigamente, todo mundo era um pouco jogador de futebol, né? Técnico de futebol. Todo mundo falava com propriedade. Hoje em dia, todo mundo fala com propriedade política. Então, eu me preocupo muito com a qualidade de informação. E você, como jornalista, né? Nós aqui estamos conversando, né? Você como formadora de opinião, isso é uma coisa que preocupa demais, eu acho que você entende o que eu estou querendo dizer, porque você ou qualquer meio de comunicação pode mudar a opinião de uma população toda. Se quiser, sim. Né? E como é que você enxerga essa responsabilidade? Então, voltando rapidinho, fazendo um gancho ali, em 2009, o STF decidiu, o Gilmar Mendes, era ministro na época, que para você ser jornalista, você só precisava ter dom. Você não precisava de técnica. Que foi o início da minha pergunta na entrevista. Exatamente. Perfeito. Então, ele ali derrubou
né, com a maioria de votos, a exigência do diploma de jornalista. Então, se você tivesse... Isso fez com que a classe e o curso... Porque naquela época, até 2007, quando eu fiz vestibular... Eu sou velha, já tenho mais de 10 anos de formado. Não se preocupa não, eu ganho. Aí... o curso de jornalismo, ele era tipo, entre os mais disputados ali, entendeu? Depois que teve essa queda de exigência do diploma, caiu muito o curso. A própria classe, nós não temos sindicato, a gente não tem conselho, entendeu? Aí ficou um negócio meio largado, porque as pessoas não querem pagar o trabalho do jornalista. Até hoje a gente vê isso na comunicação. As pessoas não dão valor, não querem pagar o preço que é. E aí sempre aparece alguém, meia boca, que faz um preço melhor e acaba levando. Então, quando... qualquer área, né? Oi? Justamente. Mas quando ali derrubou o diploma, então muitas pessoas que estavam se formando ou, né, no caminho ou tinham acabado de se formar, acabaram perdendo espaço para as pessoas que ou já estavam na área e não tinham diploma e conseguiram DRT de jornalista e estavam ali pegando lugar de quem é formado. Você já estava formada, certo? Eu estava em 2009, tinha 2 anos de faculdade. Aí meu pai me ligou, já pode desistir, pode mudar, né, minha filha? Ó, você não precisa ultimamente mais. Postou um negócio aqui que não é mais obrigatório. Passou na Globo, passou na Globo. Tava vendo a Globo aqui. Ele falou, você não precisa mais, você pode fazer outro curso. E na época eu estava fazendo letras simultaneamente na UFG. Então eu fazia letras de... Caramba. Vida não tinha, né, Vanessa? Não, só estudava não tinha quase, né? Vida, enfim. Aí... Deixa pra depois. Eu peguei, quando ele veio com esse papo de larga jornalismo e termina letras, né, porque pelo menos ele pensou, né, pelo menos vai ser professora de português, alguma coisa assim, que eu fazia letras português e inglês na UFG. Aí eu falei, ele vai me obrigar, pensei na minha cabeça de adolescente ainda naquela época, não vou. Eu peguei, larguei letras, continuei e falei, eu vou fazer jornalismo até o final, porque eu quero o diploma. Eu não sou igual aos outros que vão largar e tal, porque eu sabia que não era só dom. Cara, tem técnica pra caramba. Acredito. Entendeu? Tipo assim, você não senta aqui na frente... Vocês, por exemplo, montando, sabe que no andar da carruagem vocês vão descobrindo questões técnicas para se fazer um programa de comunicação para colocar no ar, entendeu? Então, assim, eu sabia que não era só dom. E sem contar que para você montar um texto jornalístico, por exemplo, que é o que eu tentava muito fazer quando eu estava na comunicação da prefeitura, ensinar pelo menos as pessoas a mandarem um lead, que é me responder 5, 6 perguntas básicas que um jornalista precisa saber para montar um texto. Todo mundo sabe isso? É dom? Não é. Então, tipo assim, só que isso aí foi política, entendeu? Essa jogada do STF foi totalmente política para eles poderem contratar quem eles quiserem e fazer o jornalismo ser submisso à política, totalmente direcionado. Refém pra caramba da política. Então, tipo assim, quando eu fui trabalhar em 2011, que eu trabalhei na TBC, na TV Brasil Central, que eu entrei e eles me chamaram, eu queria rádio. Na verdade, eu nunca gostei de aparecer, não. Eu sou até meio tímida. Microfone ali, tá? Eu fui... Me chamaram para a televisão. Eu fui para reportagem da televisão. Então, eu fui repórter de rua mesmo, de sair e fazer reportagem. Teve uma vez que eu fui entrevistar um secretário de infraestrutura de Goiás. E eu cheguei lá com a minha pauta, tinha estudado o histórico do cara, fui lá fazer minhas perguntas. Aí tem um tal do assessor, que também é jornalista, meu colega, né, por formação. O assessor vem com papel. As perguntas para você fazer para ele tá aqui. Eu olhei assim, olhei pro meu cinegrafista no dia e falei, como assim? Aí ele falou assim, tá aqui as perguntas e eu tinha que gravar cada pergunta em takes diferentes para pegar a melhor imagem do bonito. 5, 6 vezes cada pergunta. Você tinha uma pauta, ele te entregou o que você deveria perguntar. E eu vou te falar, quase todas as reportagens que vão para TV Anguera, eu tô te falando assim, do que eu conheci ali trabalhando em Goiás. Certo. É tudo direcionado. As pautas são mandadas e o pessoal vai direcionar como eles querem, entendeu? Então eu vi que aquilo era manipulado, não era jornalismo de verdade, entendeu? Você acha que essa realidade manipulada, ela é tanto na cidade grande quanto na cidade interior? Em qualquer lugar do mundo. Certeza? E até hoje? E até hoje. É tudo. Eu com essa vivência lá, eu fiquei 3 anos trabalhando lá, assim. Eu percebi que eu já sou desconfiada por natureza. Tipo assim, toda vez que eu vou atrás de uma matéria, eu fico pensando, mas aonde é que está entendeu? A troca aqui. Se o governo não estivesse patrocinando, por exemplo, um canal, esse canal era contra aquele governo. Mas se o governo não entrar com patrocínio, aquele canal não vai mais fazer pautas contra aquele governo. Então você não vai confiar em ninguém, em nada. E hoje está muito claro isso, né? Justo. Hoje está muito explícito. Isso funciona assim mesmo, entendeu? Mas daí você acha que tem como mudar essa realidade ou trazer outro meio de comunicação, por exemplo, podcast?
né? Talvez A gente pode mudar isso. eu acho que a Poderosa perdeu muito espaço, né? A grande Poderosa, a dona do negócio Nossa todo aí. panela de pressão? Isso, a panela de pressão. E aí ela perdeu espaço. Quarta série que é difícil. Ela perdeu espaço e eu acho que essas mídias independentes, esses veículos de comunicação independente que vão surgindo, e muito, inclusive o YouTube, que deu muito espaço e muita voz para todo mundo, isso aí derrubou um monte de gente. Isso aí pode ser que se mais pessoas se inflamem e comecem a aderir e comecem a botar a cara e falar, talvez realmente um dia a gente chegue num negócio mais neutro. Também não sei o que vai virar, se vai virar bagunça por não ter regra. Nós elegemos Entendeu? um presidente assim, né? A rede social elegeu um presidente. Mas na época do Collor, a Globo elegeu o Collor. Sim. Entendeu? Então a Acho que mídia tá mudando, é o né? poder. É um reflexo Só claro. mudou o Entendeu? meio, né? Todo jeito, A mídia, a comunicação, o jornalismo, ele é considerado o quarto poder. Sim, concordo. Concordo. Até falando, a Globo elegeu o Collor, a rede social elegeu o Bolsonaro. E será que surge, né, de uma terceira via? Assim, não vamos entrar muito no detalhe, mas será que até outubro do ano que vem surge uma terceira via? Enfim, eu acho que... acho não, é que achismo é muito foda, mas eu não sei se mas corta é as palavras que falar, eu tô falando. Não tem propriedade. Eu acredito que o Bolsonaro foi uma onda muito alta, muito forte. As pessoas votaram nele mais por protesto. Voto de revolta, protesto, né? voto de revolta. Então, assim, eu não sei... também não tenho acompanhado para medir como está o termômetro do Bolsonaro. Eu sei que tem os apoiadores, os defensores, as pessoas que são beneficiadas de alguma forma pelo governo dele. Tem as que não são. Uhum. Eu ainda não parei para medir isso. Tá um pouco longe. Tipo assim, sabe quando política te cansa? Realmente você fica meio... Não quero saber agora. Vamos ver mais para frente quem que vai sair de candidato mesmo, o que vai dar. Mas enfim. Mas você, assim, beleza, a gente entra nessa seara, tá, tudo bem, não quero opinar agora. Mas você, pelo menos apareceu para nossa região, muito vinculado ao jornalismo informativo da política, né? Você assessorou uma administração, você era um canal de comunicação, não que você era política, mas você fazia um canal de comunicação para político. Então, assim, você é muito vinculada a isso, não? Eu não acho... Posso estar lendo errado a situação. Deixa eu te explicar a minha leitura, então, de mim em relação a isso. Por favor. Quando eu fui trabalhar para a prefeitura, que falaram, Vanessa, volta para a posse, tinha 11 anos que eu já estava fora e a última eleição eu tinha praticamente não acompanhado, não vim votar nem nada, porque eu tinha acabado de ter o José Felipe e estava grávida do José, na verdade, quando teve a eleição. E... tinha 6 meses, José, 6 para 7 meses. E lá em Brasília, eu, Baiardo e o José, nós sozinhos, meus pais aqui, os pais deles aqui. E eu falei assim, eles me chamaram do nada, vem trabalhar aqui em posse, assumir a comunicação, ajudar na comunicação, eles estão precisando de ajuda e tal. E médico, né, o Baiardo como médico tem sempre lugar para ele trabalhar. Aí eu olhei pro Baiardo, o Baiardo olhou para mim e falou assim, é a hora, vamos criar um filho lá. Né? A gente quer mais próximo possível do que nós fomos criados. Sim, né? claro, Sendo nascido e criado aqui eu, por exemplo, e ele veio para cá com 1 ano de idade, eu falo para ele que ele é praticamente um possense. Não, ele é possense, né? E aí a gente falou, vamos para a posse, principalmente para poder ter vida e qualidade de vida aqui. Incomparável a qualidade de vida que temos aqui, se comparada a Brasília. Foi surreal a mudança. E eu falei, então vamos lá fazer comunicação em posse. Eu também não tinha muita experiência ainda na época em relação à assessoria, de como fazer isso e tal. Tinha um pouco conhecimento, eu tinha. Não estava sem prática, porque eu já estava ali parada há um tempo, desde que 2013 a 2016, eu fiquei parada fazendo outras coisas, trabalhando com o Baiardo em outra área. Mas até 2013 eu trabalhei com reportagem, com televisão, rodei Goiás inteiro, viajei, fiz muita matéria de campo, em zona rural e tal. E eu tinha aquela bagagem ali, às vezes, de acompanhar a parte de governo mesmo. O governador da época, o vice-governador, enfim, e alguns outros políticos. Então, eu sabia mais ou menos como funcionava por trás da assessoria deles, entendeu? E quando eu vim, a primeira leitura que eu fiz foi que eles usariam política. Se eu me envolvesse politicamente, eu ia me queimar, e eu não queria me queimar. A minha ideia era tratar todo o assunto de forma técnica. Ali eu cheguei para a gestão, para os representantes da gestão, fizemos reuniões e tal, e falei, não tem totais condições de fazer comunicação funcionar. A comunicação também externa só funciona se a interna funcionar. Ela é de dentro para fora.
Não adianta você chegar lá e querer que todo mundo, toda posse, saiba tudo que acontece, se lá dentro as pessoas não se conversam. Isso acontece nas entes, isso acontece na vilarejo, isso acontece na ajuste, isso acontece em qualquer lugar. A comunicação é de dentro para fora. Que a gente chama de endomarketing mesmo, realmente. Então, sim, ela tem que funcionar. Sim. Então, se lá dentro da prefeitura não falar a mesma língua, lá fora o povo não vai saber o que está acontecendo, não. Entendeu? Perfeito, então, eu falei para eles, eu não vou participar mais de grupo política, eu não me envolvo politicamente, não quero meu nome atrelado à política. Se vocês mandarem eu fazer uma nota, uma matéria, sei lá, para a rede social, que era a única ferramenta gratuita que a gente tinha para usar para fazer comunicação em posse, e me falarem, na merenda escolar vai ser servido ouro. Problema de vocês, eu vou escrever tecnicamente que está sendo servido ouro. Eu não tenho responsabilidade sobre o que está sendo dito. Entendeu? Eu estou só tratando, editando material, tratando material, né, e expondo da melhor forma, mais técnica possível e totalmente profissional, a informação que eu recebo de vocês. Então, eu acho que eu consegui ali, David, não misturar muito o meu Vanessa Valente com alguma imagem política. Eu acho que eu consegui manter um distanciamento. Eu sempre tentei muito ser profissional na minha área, tratar desde a oposição mais ferrenha ao cara da situação ali, aliado total, da mesma forma. Então, você acha que você nunca fez um jornalismo de situação? Aqui? Quando você trabalhou? Porque, tipo assim, você trabalhava na Vice... Na Vice não, você não trabalhou na Vice, né? Você prestou serviços, tal, para comunicação, pelo que você falou, tanto na prefeitura quanto na vice-governadoria. Ou seja, na vice-governadoria, não. Entendi errado, então. Então, eu trabalhei na prefeitura e lá em Goiânia eu trabalhava na TV Brasil Central. Isso. Tá, eu tô confundindo. Isso, beleza. Então você não fazia um jornalismo de situação. Você não sentia isso, porque, tipo assim, eu preciso falar do que a... Eu preciso mostrar o que está fazendo. Tá fazendo. Exatamente. Sim, aí a pauta eu recebia na TV. Mas era, tipo assim, não tinha jornalismo de oposição nessa época, tinha? Você não tratou nessa ponta. Tinha quando era de interesse da televisão. Tinha? Tinha. Você chegava a fazer? Se fosse de interesse da TV, por exemplo, mandar uma pauta lá que era para falar meio que mal, vamos supor, de uma área lá de... educação. Não está funcionando a educação de Goiânia, por exemplo. Aí a pauta era tendenciosa. Entendeu? E aí uma pergunta de bastidor mesmo. Você falou que você não acompanha muito jornal. Você acha que é muito tendencioso o que chega pra gente como com certeza, tem pessoas que recebem para falar bem de outras. Você acha que o jornalismo é muito tendencioso, a informação em si que chega pra gente lá na ponta, o leigo que tá só assistindo ou que tá só ouvindo, ela é muito direcionada mesmo por interesse e não pela verdade? O que você acha? Assim? Hoje, infelizmente, tristemente, eu acho. E até por curiosidade, como que um cidadão comum consegue ter acesso à informação saudável, né? Porque então, ruim, né? Isso que eu falo, você buscar mais de uma fonte. Você não se ater somente a uma fonte, você ter várias fontes. Você conversar... O melhor, cara, eu acho que para tudo na vida também, não é só na política, é você ter ponto de equilíbrio, né? Ninguém é extremamente correto, nem extremamente errado. Ninguém é extremamente bom, nem extremamente mal. Tudo tem um ponto de equilíbrio. Então, assim, não adianta você achar que a esquerda é totalmente errada ou a direita é totalmente certa ou ao contrário. Eu acho que tem que ter o ponto de equilíbrio e isso é para tudo. E aí, quando você vai buscar informação, você vai, igual eu te falei, na fonte que, de repente, de esquerda, na fonte que é de direita, na fonte que é né, de centro-esquerda, centro-direita, enfim. E aí você busca os pontos em comum de todas elas. Sim. Ali, quando tem muitas coisas em comum de todas elas, ali você pode começar a acreditar que aqueles dados, aquelas informações são mais reais. Tá repetindo em todos os veículos, entendeu? Perfeito. Aí você consegue ir equilibrando ali. Igual quando cara, tem matéria que vai falar que não sei quantos mil foram vacinados, outras não sei quantos milhões, entendeu? Tipo assim, você vai... Quando você começa a pegar para ler direto, você vai vendo onde é que estão os furos. Um exemplo... Os erros, entendeu? Pegando o exemplo da vacina, né? Alguns meios de comunicação, alguns milhões vacinados, outros já falam, ao invés de falar que o quarto maior que vacinou, outros já falam que... Apenas 17% foi vacinado. /100, a cada 100 habitantes, o Brasil é
lá Então, no final. depende muito da chamada, entendeu? Igual você está falando, realmente é uma coisa interessante. Para quem é de interesse, vai postar mais de 100 milhões de brasileiros foram vacinados. Para quem não é de interesse, vai postar apenas 17% da população brasileira foi vacinada até agora. Muda totalmente e é a mesma informação. Claro. Entendeu? A fonte é a mesma, né? Uhum. É a mesma informação. Você tem a mesma informação, você só ali vai questão de interpretação. É o que você vai fazer com aquela informação. Se vai 17% é muito ou é pouco? 100 milhões é muito ou é pouco? Ela tá te dizendo a mesma coisa. Entendeu? Interessante. E assim, isso é a Vanessa que sempre teve esse viés de ter esse equilíbrio de filtrar e vou em várias fontes e para balizar uma opinião. Uhum. Ou é uma direção da graduação? Seus professores já te ensinaram isso? Não. Porque assim, né? Só pelo não, porque naturalmente não, mas assim, a gente percebe que o jornalismo, não sei, não posso falar brasileiro porque é tudologia aqui, não tem propriedade de nada. Mas a gente percebe uma mídia muito direcionada centro-esquerda, vamos dizer assim, para não falar comunismo e tal, mas pelo menos, né, um viés político eu vou te falar, igual eu tava conversando com você, meus colegas de profissão, que eu tenho ainda contato com alguns nas redes sociais, que eu acompanho nas redes sociais, eu vejo isso muito neles. Talvez eu não siga tanto essa linha. Você vê muito essa tendência à esquerda ali. Muita tendência, muita mesmo. Muita entendeu? mesmo. É assim, parece que é quase uma lei. Você é formado em 90%, sei lá, dos que são formados, 80%, eu também estou achando, julgando uma porcentagem aqui. Mas, assim, pelo que eu tenho de experiência de vivência, de convivência, a minha estatística é muito baixa, sim, né? Sim, claro. Mas querendo ou não, a estatística é um estudo muito maior, que precisa ser feito de uma forma mais elaborada, até tem faculdade para isso. Mas, enfim, dentro do que eu vejo, da maioria dos meus colegas de faculdade, por exemplo, e dos meus colegas de reportagem lá de Goiânia, a maioria, 90%, tende a ser centro-esquerda. Ou esquerda, assim, extrema esquerda. O centro ainda está sendo bonzinho, então, né? Sendo justo. Aí um ou outro, aí ali o pessoal que vai mais para assessoria de comunicação, que vai fazer assessoria de imprensa, aí dependendo de quem é o assessorado dele, ele vai mudar um pouco o viés. Mas a maioria tende, principalmente os da capital. Principalmente os da capital. Os do interior ainda tem uma resistência maior de ir muito para o lado. É criação, cara. Tudo é bagagem. No final das contas, tudo é o que você carrega da hora que você nasceu até a hora que você chegou lá. O famoso Zé Indaga. Por quê, cara? Não, o seu pai é o Zé Indaga, né? É a base. Isso. Por que assim, Zé Indaga? Olha, ele já... Então, meu pai meu pai tem esse apelido porque ele é extremamente sistemático, desde novo. Meu pai começou a trabalhar com 8 anos de idade. Então, tudo que meu pai tem na vida dele foi com base na educação que a minha avó deu para ele. Ele perdeu o pai com 4 anos, com 8 ele começou a trabalhar. Então, assim, tudo ele conseguiu, correu atrás, construiu o trabalho dele. Bacana. E quando ele era jovem, ele trabalhou aqui em Posse, numa discoteca. Meu pai, na verdade, ele nasceu no Guarani e depois eles vieram para cá quando eles eram pequenos, ele e os irmãos dele, com a minha avó. E aí ele trabalhou numa discoteca aqui em Posse e o pessoal... Isso é assim, história que me passaram. Eu lembro quando eu era pequena que eu falava, seu nome é Zé Indaga, ele brigava comigo. Eu falava, não, meu nome não é Zé Indaga. Mas o apelido veio porque ele trabalhava nessa discoteca e me falaram que ele era chato para caramba, para não falar, né, chato para um caralho. Não, mais não, é uma boate. A boate lá da Praça do Jatobá. Isso aí. É isso aí. Fica fogo, você lembrou, né, Jorge? Parece também que teve uma discoteca onde foi o Garoto, diz antigamente. Ali parece que já foi uma discoteca também. E ele sei que ele trabalhava na portaria ali e ele, tipo, enchia o saco. Perguntava, não sei o que. Aí o povo, você é muito indaga, Zé Indaga, ficou o tal do Zé Indaga, entendeu? Aí pegou. Foi pro resto da vida, que ele era muito sistemático, realmente parece que ele barrava as pessoas, não deixava o pessoal entrar do jeito que quisesse. Sim. Aí pegou o apelido, os amigos chamavam assim, e cresceu com esse nome. E ele foi também, tipo, de várias áreas, né? Trabalhou em várias áreas aqui em Posse. Aí foi pro comércio, quando o cara vira comerciante, aí não tem jeito mais, o negócio fica pro resto da vida, né? Claro. Tanto que muita gente... Hoje é Vanessa do Baiard, mas até muito tempo era Vanessa do Zé Indaga, Vanessa Indaga, as pessoas me chamavam. E ficou pro resto da vida. Eu tenho muito orgulho disso. Eu sou apaixonada no meu pai. Sou a cara dele. Da minha mãe também, mas assim, meu pai, a referência dele, assim, política, igual ele fala, hoje ele é meio descrente com política, por exemplo. Aí ele fala, não mexe com não sei o quê, né? Política deixa pra lá, blá, blá, blá. Só que ele plantou essa sementinha. Então, assim, eu acho que a política é uma ferramenta de transformação. Ela só está sendo usada de forma errada.
Entendeu? As pessoas estão usando errado a política. O pessoal fala, né, que, por exemplo, pode juntar nós aqui e resolver o problema de uma família em algum momento. Mas se você quer abranger de forma grande, né, você tem que envolver... A política é um principal meio. A política é uma ferramenta e ela precisa ser usada pelos bons. O problema é que as pessoas boas, elas estão acomodadas na sua zona de conforto e elas não querem sair, botar a cara a tapa, elas não querem sair e peitar algumas situações e tal, porque hoje em dia é todo mundo muito individualista e não pensa no bem coletivo. Que daí surgiu a minha ideia de Vanessa Valente Comunicação. É poder tentar, através das redes sociais, fazer com que os possenses, as pessoas de posse, sejam mais ativas nas redes sociais, porque ainda é muito baixo o número de pessoas ativas nas redes sociais. E o David fica me dando dica o tempo inteiro de como segurar o microfone, e eu vou falar. E eu queria muito ser útil dessa forma, promovendo cidadania, entendeu? Então eu falei, nesse canal de comunicação eu vou promover cidadania de forma responsável. Eu vou colocar aqui o que eu achar que é prestação de serviço útil para a minha comunidade. É como eu posso, o que eu posso fazer pela minha Sempre cidade. com esse viés, prestar serviço. Isso, e não o que posse tem para mim, para fazer por mim. Ela está aqui, ela existe já, é onde eu nasci. Agora, o que eu posso fazer por posse? E você falando de rede social, hoje a galera, por incrível que pareça, tá mais no Facebook do que no Instagram, né? Na verdade, Muita é porque gente. o Facebook tem uma galera mais velha. Sim, minha mãe não. As pessoas de média... Como é que chama a mãe de velha? Mãe não. Minha mãe Tá mais assim. Né? Vanessa, Ela- viu? fica à Vai ficar vontade. brava, Pode usar eu não. como exemplo de falar pessoas velhas, que eles iriam fazer isso em algum Você momento. tem Facebook? Tem, Lógico, claro. É o Ele principal. cuida da fazendinha até hoje. Briga com o pessoal por causa da fazendinha até hoje. Liga o microfone. Puta do que Tati, pariu. por favor. Pede ficha. Quando eu voltei para a posse, que foi para trabalhar, me deram assim, ó, você tem que fazer comunicação. Vou fazer comunicação em posse com o quê? Rádio, rádio, estava dando impasse lá, não podia ir para a rádio, que é o único, na verdade, meio de comunicação que tem em posse e que tem alcance para as comunidades rurais, né? Porque posse é metade urbano, Um metade alcance rural. gigante, inclusive, né? Não entendi. Isso. E a gente tem mais uma ou duas que não tem o mesmo alcance, né? Mas, enfim, a rádio, a forma rádio de se fazer comunicação é a que mais tem. Enfim, talvez o único meio de comunicação em posse. Eu falei assim, o que a gente precisa fazer aqui? Eu só tenho recurso para rede social. Então, eu vou fazer rede social com quem está na rede social. E tentar trazer mais pessoas para a rede social, entendeu? Não tem o que eu fazer além disso. Já que, infelizmente, a prefeitura realmente tem situação precária. E eu não sei, eu não posso falar de forma administrativa, não faço parte disso, não me compete essa informação, entendeu? E eu não fui lá investigar isso, eu não estava lá para isso. Então, eu estava lá só para fazer realmente a ponte entre prefeitura e povo de posse. O que eu pudesse fazer para ser ponte entre prefeitura de posse e povo de posse, população de posse, eu ia fazer. E o que eu tinha para fazer, rede social, que era de graça. Já teve convite pra rádio daqui de Poço, não? Em que sentido? Convite pra ter um programa, ter O Ivan me convidou quando eu fui entrevistar ele durante a campanha. Mas eu nunca, eu nunca alimentei isso, assim, pra fazer... E você acha Não que- parei pra pensar nisso ainda, Aí não. os três aqui, mas você tem vontade? Não sei. Corte do YouTube. Não sei. Você tem vontade de trabalhar na Não rádio? sei. Eu gosto muito de rádio, mas eu não sei. Não, assim, enfim... Querendo ou não, apesar de todas as dificuldades e, enfim, também todos os problemas, às vezes, que a gente encontra na rádio, parabéns para eles por estarem no ar, né? E fazerem esse serviço aqui para a posse. E, enfim, eu acho que tem muito a melhorar, eles podem melhorar muito ainda, né? Mas eu não sei se eu teria ainda... Seria muita ruim, coisa né? para Vanessa fazer. Cidadão ficaria bom, né, Jorge? O que você acha? Fala, cidadão. Fala, Vanessa. Aí eu não ia deixar o vô falar, só eu ia falar, não. Não, mas assim, Tô brincando. eu sou de fora, né? Uhum. Você é de onde? Eu sou de Rondonópolis. Você tá aqui há quanto tempo? Estou aqui Você há é de onde 11 tá aqui? anos. Ô, pessoal, hoje estamos com o Jorge. Você é de onde? Qual é o nome da cidade? Sou de Rondonópolis, Mato Grosso. Mato Grosso. Mas assim, Rondonópolis. eu sou de E fora. quem nasce em Rondonópolis é o quê? Rondonopolitana. Boa pergunta, eu nunca Eu ia nunca falar tinha perguntado Dense. isso. Oi, rodado. Rodado. Não, mas falando sério agora, a nossa cidade, eu sou de fora e eu me sinto possense hoje e uma coisa que me incomoda muito... Peraí, porque- rapidão. Muito bom, Cosmel. Obrigada, tá uma delícia. Ela deu meio gole até agora. Tem 2 horas que copa. Fica quieto, David, eu vou te chutar. Na verdade, aí tá só o gelo, viu? Mas Só o começa assim, Não, mas tá começa muito assim. bom. Ninguém começa bebendo rápido, né? Não. Mas me incomoda, eu como pessoa,
é a cidade ter 3 meios de comunicação. Quais? Lá vai o Jorge tacar o pau. Aí É a começou. rádio, o Antônio Carlos George, e hoje George. O a Antônio rede Carlos. social de maneira geral. O Antônio acho que Carlos Abriu é um sempre o blog prega hoje. de mais informação, regional, correto? né? Isso. O blog é um Mas você regional. concorda que O a gente Antônio Carlos é um blog precisa regional. a população precisa de mais informação. Então, a minha ideia era que... Na verdade, eu sei por que nunca veio. Mas, assim... Por exemplo, quando eu pensei em voltar para a posse, que eu casei, que eu tive, né, filho e tal, eu falei, gente, por que as TVs fechadas não colocam uma filiada em posse? Tipo, E em qual é a Jataí... resposta pra isso? Jataí tem a afiliada da TV Anguera, né? Tem a TV Jataí, Sim. tem a da Record, e tem a Catalão SBT, tinha Record. também. Pois é. Por que Posse não tem? Porque Posse está inserida na microrregião mais pobre do estado. Sim. Entendeu? Nós, apesar de vivermos bem em Posse, para nós que estamos aqui, é a nossa realidade, mas ela é considerada, diante do cenário estadual, ela está inserida na região mais humilde, com um IDH mais baixo. Então, assim, é a região mais pobre do estado. Ninguém vai percentual vir... de população, percentual Isso. de voto. Não vai por aí vir trazer... Posse não tem interesse tanto de voto assim. As pessoas não vão trazer muita... Política é isso. Então, eles não vão trazer tanta coisa para cá porque aqui não tem retorno de voto. Né? E, tipo, fábricas, indústrias e tal, não vai vir para cá. Já vieram? Talvez já tentaram, mas não deu certo. Enfim, não tem investimento real, oficial, assim, sabe, para cá. É uma região considerada pobre. Então, para que trazer um canal de TV para cá? Né? Só que, ao mesmo tempo, na minha cabeça, a pergunta é por que não trazer? É uma região que precisa ser mostrada, explorada, senão ela vai ficar sempre esquecida lá no canto, entendeu? Sim, por isso até que a gente meio que Aí eu quis fico que é um pensando, festa. talvez um dia, sei lá, a Record, a TV Anguera monte uma filial aqui e a gente, Você acha mesmo? sei lá, Não. acho meio... Eu também Não. acho que não vem. Ou vai muitos anos para isso. Eu acho que ou a gente faz essa mídia de resistência. Mídia não, É. porque você faz jornalismo, a gente faz só conteúdo. Falar de tudo mesmo. Vamos dizer conteúdo, né? Mas é o que eu acho que é o que teria que ter aqui, e não tem, né? E eu não sei, eu acho que não tem interesse político realmente por trás disso para trazer mais veículos de comunicação para cá. Então, o que a gente, né, pensou ali? Quando eu saí da prefeitura, o Instagram era no meu nome, eu usava esse Instagram. Quando eu entrei para a prefeitura, não tinha Instagram, aí eu peguei e usei um perfil que era meu. Então, alguns impulsionamentos, algumas coisas que eu fiz naquele perfil foi todo do meu bolso, investimento meu. Então, é um produto digital meu. Quando eu saí da prefeitura, eles não tiveram tanto interesse assim em ficar e tal. Eu falei, então, eu vou voltar para o meu nome e vou fazer um canal de comunicação. E aí eu coloquei Vanessa Valente Comunica. Era o seu canal, então, é porque eu não sabia. O seu canal chamava Prefeitura de Posse? Era o Prefeitura de Posse. Entendi. Mas antes Era ele Vanessa, aí virou prefeitura. Não, era do Peter, meu cachorro. Que fuleiragem. Peter Parker, Peter Parker é o... Homem-Aranha. O nome do Instagram é Peter Parker. Era Na do prefeitura Peter, era um cachorro? que eu tinha feito. É porque eu tinha, tipo, cara, eu Você não sou... elogia, né? Até o efeito cachorro. Cachorro? prefeito. Já- Que cachorro o quê? Cachorro, que cachorro o quê? Quê? O Zé Ela é fã da Filho Marvel. falou Ela perguntou que ela é fã da alguma coisa. Marvel. Você é fã da Marvel? Passa pro microfone. Vanessa. Não, o nome do cachorro foi o Bayard que colocou. Então, Baiardinha. Aí a Bayard. Feminha a gente ia botar de Mary Jane, mas o Bayard gosta muito de carro e botou o nome dela de Biela. Aí a Biela hoje tá com o Nando, que é meu cunhado, é a Paula, né? E a Biela tá com o Nando porque ela começou a desentender-se com o Peter. Mas é Peter Parker. Aí eu tinha um Instagram pra eles, à toa. Porque eu Sim, morava sim. em Brasília, não tava fazendo nada. Falei, vou ficar postando foto dos cachorros. E quando você gosta de comunicação, cara, você vai pra Você tudo vai que é caçando lado. Você um vai jeito, caçando o que fazer, o que postar. Aí eu peguei e fiz esse Instagram pra ele. Aí depois ele ficou meio parado, eu tive o José e comecei a não postar nada. E ele tava lá, ele existia lá. Aí quando eu fui trabalhar pra prefeitura, eu falei, não tem Instagram, prefeitura não tem Twitter, não tem nada. Twitter aqui em Posse o povo quase não tem, não usa. Então eu falei, eu não Só vou o perder Jorge. tempo com Twitter Eu agora. também acho legal. Mas é legal ter. Sim. E aí eu peguei esse Instagram que eu tava parado. Na verdade, eu já tinha tirado as coisas do Peter, não tava com nada lá, só que era uma conta criada que já tinha quase 1.000 pessoas. Aí eu peguei e falei, vou usar pra prefeitura. E eu comecei a usar esse Instagram em junho de 2018 pra prefeitura. E aí ele começou a crescer muito rápido, porque não tinha. E as pessoas estavam começando a migrar do Facebook pro Instagram. E aí começou a crescer rápido. E na pandemia ele deu um boom, entendeu? E aumentou mais. Eu ia falar justamente isso, tipo, esse tempo atrás teve aquele decreto que fechou tudo, abre tudo, fecha tudo. E eu lembro que você fez um monte de caixa de pergunta, não recordo direito. E eu vi que o pessoal, ao invés de questionar a prefeitura,
começou a questionar Aham. o canal da Vanessa. E eu falei assim, cara, que legal, o pessoal tá saindo do comodismo. Uhum. Que isso é importante. Ao invés de, eu vou questionar a prefeitura. Não, peraí, deixa eu entender. Alguém tá me trazendo informação e eu quero questionar. Essa quem é a tá ideia, trazendo. entendeu? A ideia é essa. Então, assim, quando eu me coloquei, depois que eu saí da gestão, não tenho vínculo com gestão, estou de forma independente, né, totalmente imparcial da minha parte, eu vou fazer o possível para levar informação para as pessoas. Então, eu tenho fontes dentro da prefeitura e eu vou atrás da informação. Às vezes a pessoa me pede, meu lote, tem um lote na minha rua que está sujo e não sei o que, eu vou lá dentro da prefeitura, alguém manda limpar o lote lá, porque, entendeu? Porque, assim, e eu consegui, não sei também, talvez pelo fato de ter o título de jornalista, uma confiança maior deles, uma credibilidade maior. E realmente, eu acho que todas as vezes que eu fui para a live, e eu trouxe muito assunto sobre Covid também, porque as pessoas estavam completamente perdidas. E nesse momento de pandemia, as pessoas estavam em casa sem informação. Atualmente, entendeu? você que cuida do Instagram da prefeitura, não? Não é que eu... Assim, eles me chamaram para voltar para ajudar eles com a parte de texto. Aí eu tenho acesso, mas não é só eu que cuido, não fico só exclusivamente comigo, Velho como Jota. ficava antes, e Velho Jota. E eu... Jotinha. Velho Jota é o Jotinha, Jota é meu né? parceiro, já era meu braço na outra gestão. E aí eu compartilho lá com ele as coisas, faço os textos, estou ajudando eles, a gente está trabalhando melhor a forma que vai ficar Aí tende a somar, no caso, né? O Jotinha é muito bom em arte, cara, muito bom, a Vanessa de comunicação. O Jotinha é muito bom, muito top. Sim. Ele é meu amigo, parceiro mesmo. O Jota, tipo, a gente achou um equilíbrio de trabalho ali, onde a gente dava muito certo. A parte de mídia e tal. Quando eu entrei na gestão do Hilton, ele não estava ainda. Ah, não? Depois ele entrou. É que ele trabalhou em várias gestões. Ele vem trabalhando em várias gestões. É que o Jotinha Desde a faz época do Dr. mídia Joaquim muito ali. bem, né? A mídia dele é muito boa. Até uma coisa legal. Gente, teve uma inclusive, live- o pessoal aproveita quem tá aí fazendo comunicação e precisa divulgar os estabelecimentos comerciais, procurem profissionais, arte designers e arte finalistas para fazerem as artes de vocês, que isso Faz muita diferença. faz muita diferença. mesmo. Posicionar o produto, né? Inclusive, Isso é uma falando brand, isso aí. de Instagram, eu vi uma live com o Baiardi, Dr. Baiardi, Dr. Diego e um doutor, se eu não me engano, de Goiânia. Alexandre, eu acho. Cara, que live gostosa. Tipo assim, é o que a gente precisa. Tipo Eu assim, até tô com informação- saudade de fazer essas lives, porque já tem um tempo que a gente não fez, não programou nenhuma. Eu tô tentando programar uma com um psiquiatra de Brasília pra gente falar mais sobre luto e como lidar com esse momento de tantas perdas, entendeu? Tantas perdas, né? E as pessoas se envolvem muito com isso. A minha ideia é realmente criar vínculo com essas pessoas que estão me acompanhando nas redes sociais, entendeu? Levar informação para elas, criar vínculo com elas. David, se você é muito sutil. Ele olha nos seus olhos e puxa o microfone assim, ó. Tipo assim, antes de você Puxa o falar, eu vou microfone, falar alguma coisa. Não é isso, velho. É porque fala perto do microfone. É porque a gente sabe depois, desculpa, pessoal, mas a gente sabe depois que se o áudio fica longe, quem tá ouvindo no Spotify, que tá nos acompanhando, um abraço. É que você parece tá ter um usando negócio longe. que qualquer hora você vai morder o microfone aqui. Mas, É tipo isso. Mas, Desculpa, não, que eu sofro com isso também aqui. enfim, a ideia é criar um vínculo realmente com as pessoas, que as pessoas criem confiança nas informações que eu estou postando. Eu estou levando realmente com boa vontade. Eu não tenho patrocínio para fazer isso. Vanessa não quer ser candidata, viu, gente? Vamos deixar claro isso. Sim, ela pensou agora, né? Agora. Não, porque Tem muita vantagem, gente fala disso. Eu gosto, igual eu te falei, eu gosto de política e eu acho que a política é uma ferramenta que transforma a sociedade. Só que ela está concordo sendo plenamente. usada e usufruída de forma errada por pessoas que ainda não são um ponto, na minha visão, certo. Seria a segunda de prefeita fazer. de Cancela o Não. corte, viu? Hã? Porque a primeira foi a Dona Wanda, se eu não me engano, na época. Ah, sim, foi. E aí, não, Cancela o corte, não Vanessa é tenho, candidata assim, viu? não tem, não. Não tenho pretensão nenhuma, jamais, de prefeitura. Deus é mais. Tipo, não. Prefeitura, eu sei que eu tenho pena até das pessoas que vão pra lá. Mas assim, o sistema É foda, porque nós estamos Mas numa assim, cidade- porque a prefeitura, ela não é rica. Entendeu? Isso que eu ia falar. Não é, de fato ela não é. Hoje em Aqui, dia- aqui as pessoas, como a gente morou fora, talvez quem tenha morado fora, talvez não ache o IPTU tão caro. Ou vai dizer, é porque ela tem condição de pagar. Não, mas assim, os impostos que a gente paga aqui ainda são muito poucos para fazer tudo que a cidade precisa em relação à infraestrutura. Perfeito, concordo. Entendeu? Não é barato. É igual as pessoas falam, porque posso não ter UTI.
Ô, caramba, já foi ver como é que funciona e o custo que é uma UTI? Não, Toma um gole. e é fato isso, porque... Mas o TI, cara, sim. Cara, não é assim. Mas esse exemplo, né? Porque é aquela piscina gelada, né? Que, tipo, não, o cara não tá lá, ele tinha que fazer isso e isso aqui. E não é bem assim. Não é assim. Verdade. Não Tipo assim, não é fácil. Isso não quer dizer, né, Vanessa, que quem tá lá não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada, justamente. É difícil pra caralho não fazer nada. É difícil pra caralho, mas tem muita coisa pra fazer que tá sendo deixada de lado e a desejar que pode melhorar. Só que, por exemplo, coisas... Nossa, não, mas é muita coisa. Fala. Não, muita coisa pode melhorar, não gente. Não precisa falar mal de política. Mas assim, agora a gente tá em pandemia. Eu sei que realmente é muito difícil trabalhar em pandemia. Como é que faz com as pessoas? Como é que faz com contato? É difícil. Sim. É difícil. E a gente tem que cuidar. A pandemia existe, ela é real, ela mata, ela é grave, ela não é uma gripezinha, ela não é brincadeira. Ela mata e ela destrói famílias. A gente tem aqui em Posse exemplos de famílias que perderam 2, 3 pessoas. Correto. Em questão de meses, dias. Sim, entendeu? Perfeito. Então, assim, se eu perco a capacidade de me colocar no lugar dessas famílias, o problema está comigo. Sim. Entendeu? Eu não preciso passar, né, por uma perda familiar de qualquer coisa que seja, acidente, outras doenças, enfim, para eu saber que dói. Que aquilo dói. Nas outras famílias, entendeu? E posso estar carente disso, assim, desse envolvimento, desse acolhimento e tal. Porque as pessoas, na verdade, quando a gente fala, por exemplo, em um lockdown, as pessoas vão, brigam, porque lockdown não resolve. Mas ficar na rua e não obedecer às regras também não resolve. É falta de consciência coletiva. Você só pensa no seu individual, você não pensa no coletivo. O Leandro esteve aqui conosco e ele tem uma frase que ele copiou de alguém que ele fala bem isso, que o problema, quando deixa de ser número, começa a virar nomes, né? E geralmente as pessoas, e nós estamos numa cidade pequena que aqui não acontece nada, só que começa a virar nome, e quando começa a virar nome, as pessoas começam a se preocupar, mas é pouco tempo, demora um pouquinho, volta, hoje está tudo normal novamente. Tudo normal, né? novamente. E o que acontece? É um luto atrás do outro, você não está tendo tempo de viver o luto, de valorizar a perda. Então, tá virando banal, né? Tá se tornando uma coisa banal perder. Daqui a pouco vai ficar normal, então... Sim. Tem que cuidar isso, né? E qual que você acha que é seu papel como jornalista e como um baita Instagram, né? Você vai comunica hoje, tem 7 mil seguidores reais e não só em Posse, né? Tem um pouquinho. Como que você enxerga? Cidades. Porque eu vi que você sente que tem uma responsabilidade, claro, porque você transmite um conteúdo muito técnico, muito embasado, você não tem muito achismo, não tem muita metodologia igual aqui no seu Instagram. Qual que você acha que é o seu papel nesse momento ali? Como você enxerga essa missão, sei lá? Essa missão, primeiramente, nessa missão. Né? Não é missão, mas é... E não é, né? Mas assim, primeiro ponto, eu sou grata por ter do meu lado o Bayard. É uma pessoa que me influencia muito, de forma muito positiva. Por exemplo, os podcasts, o Bayard é apaixonado por entrevista, o Bayard ama assistir podcast. Quem me mostrou e quem me olha o podcast foi o Bayard. Inclusive, eu convidei ele um dia, viu? Ele falou que aceitou. Lá na consulta, né? Ele me falou. Consultei com ele, falei vou consultar pra com o Bayard só pra convidar ele. Olha só, Bayard. Tadinho do meu bichinho. Não, nesse podcast, Jorge não falou ainda que David vai no médico toda semana. Né? Vai, eu visito, Bayard, ele falou, David, quanto tempo? Tinha 2 semanas que você não vinha, Bayard? Às vezes eu falo, nossa. Ele esteve viajando, ele foi visitar outro médico nessas 2 semanas. Mentira, não, eu vou. Mas assim, ele me influencia muito nesse ponto. Ele me dá muito apoio. O Bayard acredita muito em mim. Porque pensa se eu tivesse casado com uma pessoa que não acredita em jornalismo ou não acreditasse no meu potencial como jornalista e influenciadora dentro de uma cidade, de uma comunidade. Não que eu influencie nem nada, mas assim, que a gente consiga levar o conteúdo que a gente vem e ele me ajuda nisso. Ele me ajuda a preparar as lives. Eu falo, Bayard, tem live assim, vamos fazer agora? Ou vamos fazer desse jeito, assado, assim, assado? Vamos. Aí ele falou, Vanessa, o podcast, as suas entrevistas lá, tem que melhorar assim, assim, assado. Você não tinha material, taraná, porque não foram as entrevistas ao vivo todas, eu tive que fazer gravado. Aí ele, vamos fazer um podcast e tal. E foi me mostrando e me mandando coisa e foi alimentando. Eu tinha a sala lá. Então, assim, o espaço onde eu estou montando, ele é fixo para podcast. Vai ser um estúdio de entrevista o tempo inteiro. A gente entrou num assunto bacana, que é o que a gente está fazendo. Porque a Vanessa, assim, a gente está fazendo podcast, né? Cada um vai fazendo uma. Só que peraí. Vamos lá. Peraí.
Vamos organizar a sua pauta. Cara, Ô, louco. Estamos Peraí, aprendendo. vamos organizar. Hoje Peraí, deixa eu é jogar um pro dia pai, pra vai. gente apresentar. Aprender, né? Que bom. Deixa eu te falar. Você vai Você tomar me perguntou porrada. qual o meu papel. isso. E eu te respondi primeiro falando da minha Sim. gratidão por ter o Baiard. Então deixa eu te Perfeito. responder qual é o meu papel pra gente poder partir pra esse Sim, outro perfeito, lado aí. perfeito. Rapidão. Top. Não, eu gosto. O corte vai ser no eu dia que gosto David de levou uma você. de Não, é só pra graça. eu te responder pra não ficar Não, sem mas eu acho resposta. assim, sensacional tá com Eu também. uma jornalista, porque ela tem uma linha de raciocínio. E às vezes a gente se perde na linha de raciocínio. Ela tá Porque, seguindo. você tem Bacana. que tentar responder Perfeito, tudo perfeito. sem sair. Segue, E, assim, tranquilo. é isso que a gente Sim, sempre vai isso que é bacana, isso é legal. puxando outros Isso é legal. assuntos. Segue lá. Mas segue enfim, lá. eu tenho o Baiard gratamente a Perfeito, Deus, perfeito. sou por tê-lo. E aí ele me ajuda, me incentiva, me apoia, acredita em mim. Ele é foda pra caralho. Sim. E o meu papel diante disso, com todo esse apoio que eu tenho dele, é de forma assim, indiscutível ser útil para a população de Posse. É o que eu já tinha falado e eu repito. O que eu posso fazer por Posse? E eu faço de coração, não tenho pretensão em nada de nada. É só, tipo, cara, os meus avós, os meus bisavós, acho que meus tataravós estão enterrados em Posse. Se eu não amar o lugar de onde eu vim, de onde eu nasci, né? E quem me tornou o que eu sou hoje, para que eu tô aqui? Vale a pena passar por aqui e não fazer nada para ninguém? Cara, onde você passa, você tem que deixar Então, um legado, né? Tipo assim, não precisa nem ser legado, sabe? Mas assim, deixar uma lembrança boa. Você não precisa mostrar tudo que você faz, nem nada, mas ajudar as pessoas, tentar mudar, melhorar a vida das pessoas. Você não tá, enfim, fazendo... por exemplo, quando eu fiz uma ação da loja pro Baco Paris, e eles me agradecendo, gente, eu é que agradeço a oportunidade de ter ajudado de alguma forma. Eu me sinto bem por isso, entendeu? O que eu posso fazer pela cidade? O que eu posso devolver? Cara, se a cidade não tem a lixeira lá no meio da rua, o que eu posso fazer? Não tem lixeira? É ir lá brigar porque não tem lixeira? Posso até ir brigar depois, mas eu guardo meu lixo e vou jogar na lixeira de casa. Por que jogar no chão? Entendeu? Tipo, as pessoas só querem receber, é só direito, nada de dever. E a gente sabe que para viver em sociedade é direitos e deveres. Né? São direitos e deveres. Então, o meu papel é ser útil, já que eu não sou só jornalista, agora também com loja e tal, empresária, mãe, esposa e tal. Mas, assim, a minha alma de jornalista lá da 7ª série, eu acho que não vai morrer, não. Persiste. Entendeu? Vai persistir. E a minha ideia é ser útil, de alguma forma, para a população de Posse. O que eu puder ajudar, entendeu? Inclusive a própria gestão. Todo mundo precisa de ajuda. Quem precisar de ajuda, se for para melhorar, se for para o bem da cidade, e se for de coração e não tiver por trás nenhum interesse, principalmente financeiro, tô aqui. Sim. Entendeu? Agora você pode voltar na sua pergunta aí, Sobre o podcast. sobre o podcast. Eu não faço mais pergunta hoje, você tá Não, na louco. realidade, assim... O pessoal tá comigo. Não, mas eu entro nessa Thales, seara. como que você começou a pensar assim, em cantar e fazer dupla? Porque você não fez dupla Thales e Thiago. Tô brincando, Júnior. Brincadeira. Thales e Max. Foi Thales e Max. Inclusive, tá voltando, viu? Vamos lá. Pra nós é muito Ixi, gostoso. Por quê? O Tá, mentira, gente. Giorgio, né, zoação. Para nós tá sendo um projeto muito gostoso que a gente tá tendo a oportunidade, sem pretensão jornalística nenhuma, até porque a gente não tem graduação, a gente tá aprendendo um pouco. Nem política, nem financeira, né, Jorge? Qual foi a intenção de vocês Ainda. quando vocês montaram o A podcast? intenção nossa é ouvir história de maneira geral de sucesso. Da onde que surgiu a ideia? Ó, você não assistiu nosso podcast, devolvi uma só, tá? Mas brincadeiras à parte, Não, 10-1. 55-1. Eu e o David, nós fomos num evento no IF. E no evento do IF eram 2 empresários aqui da cidade. Ah, sim, isso aí eu vi Um era o vocês Claudio falando Ciro, que- naquele de apresentação. Isso. Então, Mas eu queria, basicamente assim, foi isso. mas eu queria saber assim, o que alimentou realmente dentro de vocês a chama da... Falta do que fazer mesmo, na verdade. Não foi falta do que fazer. Fala, David. Tava à toa na pandemia. Brincadeira. Não, foi. Pior que não foi. Antes da pandemia a gente teve esse evento. E eu tenho, assim, essa inquietude em mim. Assim, Vocês gostam de comunicação, para Eu começo de sempre conversa. conversei muito com o Giorgio. Não, na verdade, isso pra mim é muito novo. Falar no microfone, na frente de uma câmera. Eu sou muito fechado. Eu tenho essa dificuldade de comunicação. Eu sou muito tímido e tal. Muito fechado. Confia. Hã? Nada não. Ela tá me regulando. E aí, quando a gente foi nesse evento, eu falei, Giorgio, eu já tenho inquietude de tempo. Eu falei, Giorgio, a gente precisa fazer uma coisa, a gente precisa trazer essas histórias. Eu fui para escutar um cara, como empreendedor, e escutei a história do cara,
bastidor que eu achei, pô, que coisa bacana. A gente precisa trazer isso pra galera. Dá pra fazer um canal, dá pra gente fazer alguma coisa de comunicação. Mas beleza, entrou a pandemia, a gente ficou... Nunca mais mexeu. E aí, depois da minha experiência de quase morte, né? Visitou, fez um tour lá em cima, voltou, ou lá embaixo. Você viu sua alma saindo? Você foi? Não, brincadeira. Eu fiquei 3 dias acordado no UTI depois de intubação, né? Então foi muito surreal. Sério? Eu fui intubado. Gente, cancela esse podcast, vou entrevistar o David aqui sobre histórias de espírito, de reencarnação. Não. Mas eu tô brincando. Enfim, assim, eu sei que eu sou um privilegiado de estar aqui. Deus abençoou que eu tô no menos de 20% que é entubado e volta, né? Com 75% de comprometimento. Enfim, não vamos falar disso. Mas quando eu saí disso, eu entendi que eu tinha algumas coisas para fazer, que Deus estava me dando uma oportunidade e o podcast seria... O podcast não, mas esse projeto seria uma delas. Entendeu? Eu queria muito trazer histórias, conhecer pessoas, conversar. Para ter 10 mil seguidores, para ser famoso, nada disso. É trazer histórias mesmo da nossa região, pessoas que é legal. Porque a gente vê histórias... A gente valoriza, a gente é fã de pessoas de televisão. E tem gente muito foda na nossa cidade, muito bacana, certeza, que tem uma bagagem eu sempre falo, pesadíssima também. e que a gente não conhece a história. E às vezes a gente até julga, entendeu? E com esse podcast a gente vai quebrando preconceitos. E até enormes. uma coisa assim, ó, a gente tá numa bolha. E o David fala muito isso. Quanto mais velho você vai ficando, menos amigos você vem tendo. Exatamente. Pô, vamos começar a conhecer pessoas. Pô, eu nunca, por exemplo, contigo a gente nunca tinha conversado muito tempo. Eu tô tendo um aprendizado aqui, não só de jornalismo, mas conhecendo uma pessoa que eu não conhecia. Assim, além das redes sociais, aquela pessoa que... né? Isso. Então a ideia, basicamente, Vanessa, é essa. Não temos pretensão política, não tem pretensão financeira. A gente quer conhecer histórias legais pra gente poder compartilhar. E pra gente mostrar poder essas compartilhar com a sociedade. A ideia, basicamente, é essa. Aí onde entra o Thales? Um rosto bonito, né? Então, não é à toa que eu nem apareço, né? Um rosto bonito que não aparece. E quando a gente ficou sabendo que você tá montando um podcast, né? Que, diferente da gente que vamos fazer, juntou 4, 5 e pô, do dia pra noite a gente montou. Que preâmbulo que você fez, parabéns. E tá aprendendo todo dia. Cara, a gente tá vendo você criando um projeto e eu acho que você... E nós também vamos poder apresentar para o pessoal da cidade o que é um podcast. O que é levar informação, nós, sem pretensão, não comparado a você. Mas eu não tenho pretensão. Mas também. nós podemos entregar para a sociedade ou uma história de sucesso, ou até mesmo alguma coisa ligada à política ou informação de maneira geral. Não falta isso. Sei lá, era uma... Só respondendo, né? Porque nós estamos sendo entrevistados. Pessoal, eu estou sendo entrevistado pela Vanessa. Brincadeira, mas assim, a gente queria trazer um pouco mais disso. E aquela questão dos 30, só para concluir. Depois dos 30, você não conhece muita gente. Para conhecer profundamente. Você não tem aquele network de faculdade, aquela amizade de colégio. Com certeza. Você conhece a história, que a pessoa está mais aberta. Você conhece até a primeira página ali, aquela coisa meio, né? O que a rede social mostra, aquele primeiro contato técnico e tal. Você não sabe um pouco mais da história das pessoas. Então você vai ficando mais velho, é mais difícil conhecer pessoas. Apesar que a gente tem, né? Acaba conhecendo e tal, mas assim, tem muita história, tem muita gente muito foda, muito na boa. Na esquina, na rua ali do lado da Igreja do Divino e escuta qualquer pessoa que estiver passando por ali. Exatamente. Para e conversa. A primeira coisa que eu faço é pegar meu celular e gravar. Eu tenho que gravar. Vanessa. Porque aí você depois consegue... o pessoal te processa. Já foi processado, Vanessa, uma vez? Não, Deus é mais. Por quê? Também não. Não pretendo processar ninguém por aqui. Por que você está me perguntando isso? Pois é. Mas aí, o fato de você gravar, igual você tá falando, é porque todo mundo tem alguma coisa a ensinar pra alguém, né? Peraí, rapidinho, que o Baiard mandou mensagem aqui. Beleza. Doutor Baiard. É assim. Vai entrar a publicidade. Me avisa. Não vai entrar, não. Tá bom. Me avisa quando acabar aí. Me avisa quando acabar. Gente, é porque ele tá lá em Brasília. Tá bom, um beijo. Manda um abraço pra ele. Estão te Um mandando. abraço ao vivo. Te mandaram... Nosso... Esses dias eu tava com medo de ter pegado Covid de novo. Ave E Maria. aí, não, fica tranquilo. Deixa eu falar, segundo nele. informações, chegou aqui no meu ponto agora, o Baiard é um médico, ele nunca pegou Covid, né? Não. Tá vendo? O cara que tá na linha de frente ali. Gente, eu vou chorar. Eu que consegui essa informação, David. Você segura aí agora. Essa informação. Já é a segunda que eu tô David que me falou hoje. Sério, deixa eu falar pra vocês. Eu Depois eu fiquei volto no podcast. Mas é real.
Eu tava esses dias pensando, que meu sogro pegou e tal, e não foi do Bayard, óbvio. E na quarta ou quinta-feira eu fiz teste. E eu falei, caralho, será que a gente foi assintomático e de repente, né, sei lá? Porque o Bayard está na linha de frente desde março de 2020, quando começou a pandemia. O Bayard nunca teve medo, cara. Nunca. Ele não sabia o que era Covid. Ele tá aprendendo, né, junto com a própria Covid o que ela é, porque eu acho que nem ela sabe o que ela é. E ele nunca teve medo, cara. Ele não deixou de atender em Posse, ele não deixou de atender no público, no privado, ele não deixou de atender em Brasília, que a demanda era muito maior. E em Brasília ele ainda tem aulas e atualizações com infectologistas de Brasília sobre a Covid. E muitas vezes divergia um pouco do que estava sendo feito aqui. Mas o Bayard tem a conduta médica dele, ele é muito seguro dele, entendeu? E, cara, eu sou fã dele pra caralho, assim. Como pessoa, óbvio, como marido, pai e tal, mas como médico, eu realmente vejo que ele está prestando um serviço para a Posse que me orgulha muito. Tá com ele e ver ele fazendo esse serviço, entendeu? Porque ele vai sem medo de pegar, sem medo, sabe o que não é ter medo em nenhum momento. Ele desce lá, ele sobe na escada do CMO, atende lá em cima, atende Covid lá embaixo, sobe lá para cima. Então, porque, óbvio, só tem jeito de subir para cima, né? Isso. Não tem jeito de subir para baixo, mas enfim. Ele não tem medo. E ele não pegou. Ela e eu vejo muitas... ela mesma, não dá, né? É nela. É pleonasmo. E eu vejo muitas pessoas chegando para mim falando assim, eu tô rezando por você, pelo seu esposo, pela sua família. Porque, tipo assim, tem gente que reza até pelo José e por mim, para que nós não peguemos, para o Bayard não pegar. Entendeu? Tipo, ficou muita gente atrás dele. Cara, ele atende 24 horas, o Bayard não tem folga. Porque o Bayard atende por WhatsApp. E ele não deixa de responder ninguém, cara. Sim. Sabe? Enquanto existem pessoas que exercerem a medicina ou todas as profissões com esse amor por pessoas, vai valer a pena estar aqui. Que massa. Entendeu? Tipo, ele não pegou. Meu teste deu negativo. Eu falei, óbvio que se eu desse positivo, ele ia fazer alguma coisa assim, né? Mas deu negativo, ele não teve até agora. Não tem medo nenhum. E se Deus quiser, não com fé em Deus, vamos vencer. Vai passar a pandemia, nós vamos contar a história e ele não vai ter pegado. Com fé em Deus. Amém. E nos cuidados dele, né? Que o Bayard faz álcool assim no rosto. Ele cuida muito, cuida pra caramba. Era muito mais arriscado eu pegar do que ele, porque ele se cuida pra caramba. E muito preocupado com nossos pais e tal, assim. Até acabei tirando o José de novo da escola para não circular, para não correr o risco dele levar ou dele trazer. E o Bayard se cuida muito. Então, eu realmente sou muito grata. Acho que proteção divina mesmo, acredito muito nisso. E na corrente de energia positiva que se forma em volta de pessoas que pensam nele e pedem por ele. Entendeu? A energia da gente diz muito. O poder do pensamento é muito forte. Acredito muito também. E é isso aí. Parabéns, amor. Sou muito orgulhosa de você. Show. Faz uma música, tá? Pessoal da edição aí, ó, por favor. Entra... Meu editor entra com... Aí o podcast. Aí ele me deu a ideia do podcast. Ela comanda. Não... Eu tô aqui só com o microfone. Ela tá respeitando a pauta. O podcast, quando eu fiz aquele monte de entrevista com os candidatos e tal, e teve 2 que não aceitaram. E a gente fez gravado. Teve 2 que não aceitaram? Mas... Teve 2, cara, que não aceitaram. Acredito. Um loiro e um moreno, só não vou falar o nome. Não, mas eu posso falar os nomes. Deixa eu lembrar aqui. Quem não apareceu. Um grande e um pequeno. Continue, né? No caso da Então tá bom, Giorgio. Aí... Até você já tá no Giorgio, meu Deus. Então, tipo... foi aquilo ali também, tudo é experiência nas nossas vidas, inclusive os nossos erros, né? As nossas falhas, onde a gente pode melhorar. Aí ali eu vi que eu precisava de montar um estúdio. E naquele momento de campanha, eu estava prestando assessoria em comunicação para alguns candidatos a vereador. E aí eu tirei um dinheiro a mais. Eu falei, vou pegar esse dinheiro e vou comprar equipamento para podcast. Aí o Bayard foi lá, selecionou tudo, ele que escolheu o que eu tinha que comprar e eu comprei. E sem contar, tipo, que ele me ajudou um monte a estruturar o negócio. E agora, realmente, de fato, a sala está pronta. Que legal. E eu tenho já as entrevistas, meus 3, 4 primeiros entrevistados já, contando já com o Thales e Júnior convidados para... Olha, depois do Tudogs. Não, senhor. E aí, já está lá tudo prontinho. Nos próximos dias, eu acredito que a gente vai conseguir colocar no ar. A minha ideia é realmente levar as pessoas para o canal, no YouTube. Fazer com que... O que eu percebi? Na campanha... popularizou. Muita gente ficou sabendo das entrevistas. E não tinha televisão. Alguns não tinham mal
espaço Instagram, na rádio por aí vai. e numa rede social. Então, tinham pessoas de 60 anos, 50, 60, 70 anos, pedindo para os filhos ou netos botarem nas TVs que hoje são Smart. Uhum. E eu fiquei sabendo de pessoas, por exemplo, de 60 e tantos anos que estavam assistindo as minhas entrevistas na TV, como se fosse um canal aberto, entendeu? Então, aquilo ali me motivou muito. Falei assim, cara, vai dar trabalho, mas dá para fazer. Legal. E a ideia é levar isso para que as pessoas comecem a conectar a TV em casa, no YouTube, e assistam as entrevistas lá. Sim, entendeu? Sim. Nós vamos devagarzinho, um dia a gente chega lá. Um exemplo que eu sei que a gente falou há pouco é a própria Festa do Divino. Uhum. Ano passado que a gente estava mais envolvido, a Festa do Divino é uma coisa maravilhosa. E o que o pessoal assiste no YouTube ou na rádio, isso é uma população um pouco mais velha, população, então é uma coisa show de bola. Tem que levar para o YouTube, tem que trazer esse pessoal. E a o YouTube igreja está se reinventando, é um grande né? espaço, né, a tábua de salvação Então, aí para. É meio que mirando no crescimento do YouTube que você está fazendo Não isso. é nem crescimento, Crescimento na verdade, não, mas assim, no alcance. no alcance, eu quero. Até porque você consegue entregar uma qualidade de imagem e vídeo muito melhor no YouTube que no Instagram, né? Sim, com certeza. Uma live do que num vídeo. Uma live, né? assim, a live trava, a live Sim, cai, a live... sim. Mas, assim, são formatos diferentes. O Instagram é uma mídia mais efêmera e tal. Ali você vai fazer ela mais rápido. É um bate-papo informal. O Instagram é uma mídia que foi criada para mensagens curtas, né? Fotos curtas, fotos sem textos, coisas mais rápidas. Por que você tá mexendo aí, Zé? Eu tô vendo aqui na minha visão lateral. O foco do podcast da Vanessa vai ser mais ou menos como assim? Vai ser tipo igual da gente, que a gente fala de tudo, não, né? Uhum. Você quer saber o foco? Então, o foco, igual eu te expliquei, é um pouco diferente. É óbvio que eu quero ouvir histórias? Sim, quero ouvir histórias, porque eu sei aonde buscar essas histórias e aonde tem histórias que eu tenho interesse inicialmente de saber e eu vou atrás delas. Legal. Entendeu? Óbvio que é histórias. Tem isso também. Só que eu quero realmente instituir um canal de informação. Entendeu? Então não é só, tipo assim, é a pauta do dia. Se no dia for o assunto tal e tá a polêmica tal, eu quero puxar essa polêmica pra dentro do podcast. Meio que quase, um meio jornal. Que um canal, é isso que eu ia falar. É um canal jornalístico que vai ter entrevista, que eu tô entendendo. Vai ter entrevista. Mas vai ter sua opinião. E a minha ideia também não é só posse. Spoiler. Então, eu pretendo trabalhar para atingir o Nordeste goiano. Eu preciso e eu me coloco nessa missão de atingir o Nordeste goiano. Porque ali, quando eu fiz, por exemplo, uma live com o Ronaldo da UEG, porque cancelaram o vestibular da UEG, o pessoal de Campos Belos entrou em contato comigo, vem cobrir Campos Belos. Aí, outro lado de Mambaí, vem cobrir Mambaí. Cara, se eu pudesse, eu cobriria todas as cidades da região Nordeste goiana. E aí eu entendi de novo, porque eu já estava meio descrente do jornalismo, eu entendi de novo que talvez Deus tenha me colocado aqui, ou a vida, o destino, seja lá quem for que manda nisso, para fazer um papel diferente e ser diferente e útil aqui, aonde eu nasci, entendeu? Por isso eu voltei para cá. Bacana. Entendeu? Porque se eu tenho esse poder de comunicação nas mãos e eu posso fazer isso de forma consciente e responsável, por que não fazer? E se eu posso atingir o Nordeste goiano, por que não tentar? Claro. O não eu já tenho, eu corro atrás do sim, né? Não dá para desistir. Sim. E eu vou tentar. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Entendeu? Mas eu, assim, acho que tem grandes chances de dar. Eu tenho muita gente esperando, me perguntando. Muita parceria. Agora o pessoal pediu para abrir o Instagram, por exemplo, de um tempo para cá, um mês para cá, vocês devem ter percebido, quem acompanha lá, que eu comecei a fazer posts pagos, né? Public post que eles falam, né? Porque o pessoal me pedia, deixa eu divulgar no seu Instagram, deixa eu divulgar lá, quanto você cobra por um post, não sei o que, não sei o quê. Então, tipo assim, também, por que não? Vou abrir, então, já que o pessoal quer. E a minha ideia realmente é valorizar o que é daqui. Quando eu fiz a live da Vilarejo de 1 ano, da loja, ela vai fazer 2 anos agora em junho. Não fui convidado. Foi sim. Você tá... Fala alguma coisa, Thales? Não lembro. Pois Foi fala sim. sem pensar. Ó. Aqui, nós dois é assim, né? Tomou de graça aí, de novo. Eu ou tu? Ele. Você. Não, beleza. Aí eu pensei assim, cara, tipo, por que não trabalhar melhor a forma de divulgar, principalmente em pandemia, os serviços e produtos oferecidos em posse. Antes de buscar fora de posse, busque em posse. Tem, a maioria, né? Tipo, se você pode contratar, por exemplo, uma construtora. Sim. Por que não em posse? Nós temos aqui. Por que eu vou comprar roupa fora? Nós temos lojas aqui. Vou contratar serviço de barman, sei lá, de o quê?
Aqui tem, você procura o que você acha, entendeu? Tipo assim, vamos valorizar o que é daqui, vamos dar prioridade para o que é daqui. O dinheiro precisa girar aqui, a cidade precisa crescer como um todo. E as pessoas precisam todos acreditarem em todos. Porque às vezes parece que em Poços ficou aquela impressão de quando alguém vem alguma coisa diferente, rapidão, essa pessoa murcha. Porque parece que tem... As pessoas enxergam não com bons olhos, mas com... meio que desejando, Um preconceito. né, sei lá. Enfim, não vou falar o que é, porque eu não estou dentro de ninguém para saber, cada cabeça é uma sentença. Mas vamos tentar valorizar o que é daqui, dar valor no que é daqui, mostra as pessoas daqui, compra o que é aqui. Se não tiver aqui, aí você vai para fora, Top. entendeu? Mas vamos valorizar o que é daqui. Eu acho que se a gente mesmo não se valoriza, é aquela história. Se a mulher que apanha não acha ruim apanhar, entendeu? Então, assim, eu tô no fundo do poço. Se eu não quiser segurar a corda para subir e sair do poço, não adianta você jogar a corda para mim. Eu tenho que querer, então tem que partir de nós. Claro. Entendeu? É esse o meu posicionamento, assim, em relação a valorizar, principalmente o que é daqui. E Posse não é sozinha, ela tem um monte de cidades em volta dela e que dependem muito dela. Então, a minha intenção é levar o podcast com uma abrangência um pouco maior, que é para todo o Nordeste goiano. Top. Ah, isso é muito legal, porque... Eu conto com o apoio de vocês, vou chamá-los lá também para entrevistar vocês lá no meu espaço. Vai todo mundo, cabe todo mundo lá. Estudólogos. Leva só os principais mesmo, Vanessa. Você vai ficar, Thales? Filho da... Não, eu acho muito legal. Pode xingar? Acho, sim, é bom deixar claro. Acho muito Meu legal gelo já tá derretendo aqui, porque eu bebo muito. Por favor, né? Essa ideia de... Isso vai dar um corte bacana, viu, Zé? Depois aí. A questão que ela falou aí do valorizar o comércio local, isso é... Não só o comércio, a mão de obra em si, né? Quando você valoriza o comércio, você valoriza a região, você valoriza as pessoas que estão se dedicando para tentar aquilo, né? Acho isso fantástico. Acho muito bacana que você faz. Muito legal mesmo. E já fica o nosso... Eu penso isso assim elogio, desde isso sempre. Quando é muito bom. eu fui casar, por exemplo, eu morava em Goiânia e o Baiardi morava em Brasília. E eu falei para minha mãe, já que você quer fazer o casamento, vamos casar, eu quero casar em Posse. Por favor, procure tudo que puder daí. De Posse. Entendeu? Aí elas fizeram o casamento praticamente aqui, organizaram ela e minha sogra organizaram. Eu só dando pitaco de longe e tal, porque eu trabalhava pra caramba. E o Baiardi também já estava finalizando a faculdade, estava no último ano de internato. E o Baiardi formou em julho, a gente casou em setembro de 2013. E eu estava na TV Brasil Central e na TV Hit, que era uma TV do Rio de Janeiro, que tinha praça em Goiânia. E eu respondia pelas duas. Sim. Então eu trabalhava pra caralho. Tinha dia que eu saía às 5 horas da manhã, chegava 10, 11 e voltava às 5, 6 horas da manhã, saía de novo. Conheci o Goiás inteiro, é muito bom. Essa é a melhor parte do jornalismo, sabe? Você ir em todos os lugares, conhecer um monte de gente. A realidade, né? E um monte de história. Eu já visitei plantação de quiabo. É a florzinha mais bonita que eu já vi. É muito bonito. Sabe? Então, assim, é amarelinha. Amarelinha? Tá sabendo legal, já. É amarelinha. É verdade, amarelinha. Nossa, assim, tipo, o melhor do jornalismo é você ter acesso a... É esse o jornalismo que eu planejei, que eu gostava, que eu tinha escolhido para mim. Entendeu? Aquele jornalismo muito atrelado à política, de fazer uma pessoa, de criar uma história ou de denigrir alguém, não é isso que eu acredito, não é isso que eu vim fazer e não é isso que eu vou fazer. Entendeu? Depender de mim para ir lá, vamos ser oposição e vamos mandar a pau. Só para derrubar a pessoa, não. Entendeu? Que as verdades sejam ditas dentro dos contextos delas. Né? Perfeito. E, assim, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo e tal. Beleza. Mas pode ficar horas aqui também. Alfredo do Coco. Não posso falar. Alfredo do Coco. Corta. Ou podia, não podia. Pode, quer spoiler em cima de spoiler. Grande Alfredo do Coco. Vocês postaram lá. Diga. Mas assim, a Vanessa hoje... Vanessa por Vanessa. Vanessa por Vanessa. Você viu quem imitou a Maria Gabriela agora? Sim. Eu achei legal que você falou lá atrás que o jornalismo, a opinião do cara, tudo é baseado com a história, com a vivência, até para a questão de viés ou não, político, tendência que ele vai seguir ou não. Você hoje, assim, pensando daqui pro futuro, né? Pensando em um projeto como jornalista, como esse projeto que você está lançando, o podcast, vai chamar Vanessa Valente também, o podcast? Não. A gente vai descobrir o nome ainda. Vai ter outro nome. Já tem. Já tá logo pronto ainda. Não pode lançar o nome ainda, né? Vou lançar Cortes do YouTube, será? Não. Quer fazer um blues?
Deixa Se eu você pensar. sentir com vontade, se sentir à Enfim, vontade. Pensando nesse... Se você soltar o nome no final, fica à vontade, mas não vai ter pressão. Pensando no geral, né? No contexto, assim, no que você tá pensando, no que você vivenciou como jornalista e tudo. Como é que você enxerga o potencial disso que você está se propondo a fazer? Do podcast, do seu trabalho de comunicação? Como é que você acha que o pessoal vai... O que você espera, na verdade? É mais uma esperança. O que você espera? Tá. Que as pessoas entendam. Quando a gente vai assumir esse papel de linha de frente, entre aspas, dar as caras nas redes sociais, no começo você vai com muita insegurança, porque você está se mostrando, você está se abrindo e todo mundo tem uma insegurança na hora de se mostrar. Claro. Porque vão me achar chato, porque vão me julgar que eu não sei falar no microfone, porque vão dizer que a minha entrevista não foi boa, porque vão isso, porque vão aquilo. Nanana. E aí, se eu ficar... Quando eu decidi falar, não, vou começar a fazer live, vou começar a dar a cara e aparecer e tal, porque durante todo o trabalho na Prefeitura de Poços, poucas pessoas me viram. Entendeu? Tipo assim, eu não fazia questão de aparecer, de dar as caras ali e tal. Mas quando você resolve ir pra frente, você tem que botar um pensamento seguinte na minha cabeça, né? Eu penso assim, não importa o que as pessoas estão pensando, ou o que as pessoas vão falar, ou o que elas vão julgar. Tem gente que vai simplesmente olhar pra mim e eu não fui com a cara dela. Ela não gosta, ela quer aparecer, ela é isso ou aquilo. Vão julgar. A gente julga também. Sim. Né? E eu não posso me apegar a isso. Se vão gostar, se não vão, se vai dar bom, se não, se vão achar que eu estou querendo aparecer ou não, se vão achar de péssima qualidade ou não. Enfim, eu acredito no que eu tenho potencial para fazer, eu acredito que eu fui formada para isso, eu tenho faculdade de jornalismo, entendeu? Eu gosto disso, eu amo isso, eu falo, eu tenho a loja Vilarejo? Tenho, amo, mas o que faz meus olhos brilharem é a comunicação, é ser útil, e realmente é ser útil para a população, entendeu? Servir a população. Então, assim, não sei se vai dar certo, mas eu acredito que vai dar certo, porque tudo depende do meu grau de insistência naquilo, e eu ir melhorando, e sabendo lidar com as críticas, porque vão surgir as críticas, eles vão, assim como vocês, ou em qualquer área que você for mexer, né? Então, eu acho assim, eu acredito que eu posso, eu tenho o apoio que eu preciso, igual eu falei, e as pessoas, uma hora ou outra, elas vão começar a prestar atenção aqui em Poços, principalmente, nas redes sociais. Elas vão se adequar às redes sociais, elas vão aderir às redes sociais e elas vão perceber, conforme vocês vão trabalhando, que é imparcial, que a ideia é legal, que vocês querem mostrar um trabalho, uma história diferente, uma coisa nova. E a ideia é só realmente ser útil. Tipo, levar conhecimento, levar informação, instruir pessoas, promover cidadania, né, promover histórias legais, promover informação, discutir ideias, o que pode ser feito em Posse, o que tem que acabar em Posse, entendeu? O que pode ser feito para o Nordeste Goiano, o que não pode, quem que pode falar sobre isso, entendeu? Assim, realmente, continuar fazendo, acreditando no que eu estou fazendo, e se eu conseguir ajudar ou melhorar a vida de uma família, de uma pessoa, vai ter valido a pena, entendeu? Legal. Vai ter valido a pena. Se eu ajudei uma pessoa, valeu a pena. E se eu posso ajudar uma, por que eu não posso ajudar mais? Sim. Então, só depende de mim. Eu consigo ir até mais pessoas. Sem dúvida. E eu acho que as pessoas têm que abraçar, apoiar. Realmente estou fazendo de coração, porque eu gosto, porque eu quero. Não tenho... tipo, uma pessoa por trás investindo, politicamente falando, estamos colocando ela lá para fazer isso e tal. Não existe isso. Tá colocando dinheiro. Não tem, é o dinheiro nosso mesmo, entendeu? É na raça. Uhum. E já tem loja, mexe com loja, tá? Loja é loja, tipo, amigos são amigos, negócio é um negócio, não é assim que funciona? Claro. Então pronto, até loja é loja. Para quem tem loja tá bem difícil. Vanessa Valente Comunicação é uma coisa, loja Vilarejo é outra coisa, Vanessa Valente dentro de casa é outra coisa, então assim, tudo funciona, gente, é só ter harmonia, equilíbrio, dá certo, eu acredito muito nisso, sabe? E ter boa vontade de fazer. Claro. Se eu ficar com medo de todo julgamento que vai aparecer, nem eu, nem Thales de Júnior, nem David, nem Jorge, nem ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Não dá. Se for construtivo, beleza, recebo, pode vir. Se for só na crítica para diminuir, desfazer, ofender, isso diz mais da pessoa do que de mim. De quem está realmente fazendo esse tipo de crítica. Legal. De repente queria estar
e não tem coragem. Tem muita crítica que a gente não pode absorver também. Uhum. É isso que eu falo, a gente tem que ser mais esponja, né? Sim. Filtrar o que é bom e deixar passar pra lá o que não é. O que você quer com esse celular na mão? A gente vai abrir umas... É porque tem umas perguntas. Tá uma fuleiragem com esse celular aqui. Você tá Não, é porque Não, na realidade... a gente vai entrar nas isso perguntas aí. do pessoal que a gente divulgou, O pessoal né? fez muita pergunta. Teve mesmo? Pergunta pra mim, eu achei que não ia dar nenhuma. Tem Capaz. Pô, velho. Ah, não quero. Parece Deixa um eu amigo que eu ver. conheço. Vamos... Inferiorizando, né, Jorge? Tem umas perguntas que não dá nem pra entender, tipo... O que você falou aí, Dali? Não, parece um amigo que eu conheço que fica se inferiorizando. Lógico que tem várias perguntas pra você, Vanessa Valente, Thales. com Manica Vilarejo. É o Thales. Vanessa Valente. tem coisa que você já comunicação falou, mas vamos falar rapidamente, tipo assim, pra gente conseguir ter uma... Tem muitas mesmo? Vamos fazer umas 5 perguntas. Deixa eu ver. Por que você não tá acreditando? É sério. Vamos fazer umas... Cara, o principal do jornalista, pelo menos em mim, é a curiosidade. Meu sogro falou uma vez que ia na maçonaria. Cara, eu queria ser uma mosquinha pra entrar na maçonaria e ver como é que funciona lá dentro. Pois é. Caralho. Se eles comem o bode ou não comem, se bebe o sangue ou não bebe. Justamente. E ele não conta. Quem é de lá não fala. Mas eu tenho muita A gente curiosidade. não vai revelar nossas fontes. Bora, Dave. A gente é coisa da maçonaria, mas vamos lá. Vamos lá. Pode Você fazer. acha que suas entrevistas influenciaram a eleição? Não. É uma pergunta? Adorei sua resposta de bate-boca. Assim, é pergunta de convidado. Eu vou te falar sinceramente. Acho que no momento das entrevistas, algo já estava definido. Estava caminhando, já estava encaminhado, na verdade. Já estava, não vou negar. A gente tem que trabalhar com a realidade. Sim. Então, eu acho que naquele momento já estava encaminhado, porque a expectativa em cima das entrevistas, que eu recebi em cima de cada entrevista, eu já senti o termômetro. Ali eu não sou idiota. E quem é mais atento também já sabia que estava, entendeu? Talvez mais uma semana, 2 semanas ali, fosse Mudava um pouquinho o algum cenário. cenário mudaria e tal. Mas, assim, eu sabia que a expectativa em cima da entrevista do Dr. Helder era maior do que a entrevista dos outros. Isso eu percebi nas redes sociais. Tava bem nítido, né? Se chegasse... Ele era o cara novo, ele era o A mudança, médico né? com Batendo na referência e porta. tal. Sim. Outra pergunta, pessoal. Beleza, vamos lá. Eu não sei se influenciou, tá, David? Se Sim, influenciou ou a não. resposta é Eu não. tentei fazer que eu acho a que mesma... não. Justo. Eu tentei Pra fazer a mim, mesma entrevista ajudou a para formar todos. minha opinião. Eu acho, na verdade, não vou dizer que não, porque eu acho que muitas pessoas mudaram algumas formas de pensar em relação a alguns candidatos depois das entrevistas. Então, de alguma forma, influenciou sim. Legal. Né? Porque foi quando eles foram lá ser entrevistados que algumas pessoas mudaram de opinião. Então, se mudou de Até porque uma pessoa, então já influenciou, Teve né? gente que só conseguiu ouvir o candidato naquele momento, né? Exatamente. Até então, tava meio, né? Uhum. Tiveram alguns candidatos que eu senti isso muito, que assim, eu não escutei a voz desse cara, peraí, essa pessoa. Aí chegou lá e a gente ouviu. Não sei se influenciou o resultado, acho que mais subjetivo, mas vamos lá. O seu Instagram é mais para informar ou divulgar? Acho que você já deixou claro que é muito mais. É mais pra informar. Foi Muito claro que é pra Divulgar começou A entrevista agora. deixou claro, Inclusive, exatamente. quem quiser, é só entrar em contato lá comigo. Mas, assim, a minha ideia Vanessa é Valente informar. comunica, né? Vanessa Informar. Valente comunica no Instagram, Se em tá algum bom? momento eu perceber que divulgação, né? Porque o que eu pensei? Divulgar as coisas de posse? Qual o problema? Nenhum. Né? Pelo contrário, tá indo muito em encontro da linha que Do você que fala eu de falei, de fortalecer valorizar e o tal. comércio regional. Tanto que eu Perfeito. tô tentando fazer de forma mais exclusiva, assim. Eu pego o segmento e eu tô divulgando aquele segmento durante Vai aquele divulgar tempo, 3 depois empresas do mesmo segmento. entendeu? até Vamos porque- dar uma valorizada e tal. E também para as pessoas começarem a agir mais nas redes sociais. Fazer elas forçarem mais o conteúdo das E redes até um sociais. parênteses antes do Date para a pergunta, né? Isso mostra que que as empresas da cidade precisam se comunicar melhor, né? Aham, exatamente. Muito melhor. Muito, 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 muito. Todas as empresas. E aí eu acho que, mais aqui respondendo, é muito mais informar do que divulgar. A minha ideia é Não, sem informar. dúvida. É porque essa pergunta foi antes, né? Mas certamente quem assistiu dá para entender exatamente o seu viés informativo e o seu interesse, sua preocupação em informar. Sim. Isso é bacana pra caramba. E eu acho muito legal acho muito legal essa ideia sua de vamos fortalecer a região, comércio local. Não preciso trazer de Brasília e Goiânia se eu tenho aqui, se eu tenho em volta, quem pode me atender. Exatamente. Acho isso fantástico. Mas é opinião, né? Vamos à próxima pergunta. Tem as perguntas que não dá nem para entender. Só para deixar um exemplo, por exemplo, dessa situação. Fique à vontade. Eu tenho o Peter, né? Meu cachorro. Parker. É Bulldog, Peter Parker. Ele é Bulldog Homem-Aranha. francês. E ele Cachorro dela era... é o Homem-Aranha, viu, gente? Uma vez ele fez uma cruza e numa certa clínica veterinária uma pessoa estava procurando um filhote bulldog francês que ela queria comprar.
Aí eu falei, tá, aí a pessoa veio falar comigo, eu falei, não, quando nascer, eu aviso e tal, o preço é tal. Aí a pessoa falou, mas se for para pagar esse preço, eu compro em Brasília. Os meus 2 cachorros foram comprados com pedigree em Brasília. Eles só moram em Posse, mas são de lá. Entendeu? Tipo assim, se for para Posse ou por Posse, eu não posso pagar. Eu tenho que desvalorizar mas, se for pra Posse. Agora, se for em Brasília, eu pago. Às vezes não é nem do mesmo canil, não é nem tão bom. Sim. Mas em Brasília paga porque comprou em Brasília. A gente tem que quebrar esse preconceito. Exatamente. E vai ser muito difícil quebrar isso. Nossa, mas em Brasília isso aqui é tanto. Então, para aí, né? Vamos contextualizar e quem tá fazendo aqui tem um custo. Aí quando eu vi isso, falei, caramba, cara, que pequeno, né? Sim, muito. Concordo. Bom, vamos pegar pelo menos mais uma aqui. Como é ser esposa de um médico na linha de frente? Declaração que ela deu hoje. O Baiard pode casar de novo, viu? Casar 2 vezes. Acho que você falou bastante dessa questão. Não, a gente casa só uma. Todo mundo fica zoando casamento, né? Mas enfim. É que você nunca casou ainda. Né? Não pulou na piscina ainda. Muita gente me pergunta isso, sabe? No começo falava, mas você dorme? Vocês estão dormindo juntos? Uai, gente. Né? Tipo, o que eu vou fazer? Primeiro eu confio nos cuidados dele, que ele tem. Ele não levaria de forma irresponsável isso para dentro de casa. Nós temos um filho de 4 anos. Né? Nós temos pais com idade já de 50, 60 anos que já vimos aí que a Covid leva, né? Pessoas jovens e tal também, pessoas de meia idade, pessoas de mais idade, enfim. Quando a gente achou que tinha todas as respostas para a Covid veio e mudou todas as perguntas. Não, peraí, né? Nada disso. Nada disso. Ficou todo mundo de boa ali, depois ela veio e mudou tudo. E assim, no começo eu fiquei com medo, ele também tinha um pouco de medo de chegar. Eu lembro no primeiro dia das mães, na pandemia, ele chegou e eu fiquei esperando. Ele chegou de Brasília e eu fiquei esperando ele me abraçar e ele ficou parado na sala e eu falei, você não vai me abraçar? É dia das mães mas eu cheguei do plantão de Covid e tal, tinha 1 mês e meio de pandemia. Aí ficou aquele abraço, não abraço, abraço, não abraço. Eu falei, cara, abraço, eu não vou ficar sem abraço. Aí, tipo, a gente foi aprendendo a lidar, conviver, cuidando, e ele me ensinando a cuidar também, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha. Em momento nenhum ele chegou de trabalho assim, e eu não o cumprimentei da forma que eu sempre o cumprimento, que é com beijo e tal, sempre, nunca. Aí ele vai tirar a roupa, lava toda a roupa, tira os sapatos lá fora na minha área virou um sapateiro do Baiard, porque ele deixa os sapatos todos lá fora. E ele tenta se cuidar, e eu tento se cuidar também, mas tento me cuidar também, cuidar o José. Mas assim, eu penso muito também que se for para pegar uma besteira, às vezes totalmente fora do contexto dele, como médico, né, o meu com ele dentro de casa, vai acontecer. Sim. Só que a gente tenta, ninguém pega isso de propósito, né? Eu imagino que não. Então, sim. É só orgulho, na verdade. Orgulho por ele nunca ter tido medo de enfrentar o que ele não conhecia. Muito orgulho, porque ele enfrentou e ele está na linha de frente honrando a classe médica, né, que nunca correu de estar atuando e cuidando das pessoas nesse momento em que todo mundo está com medo e fica querendo só se proteger, né? O Baiard não tem isso. Então, eu tenho muito orgulho. E isso faz eu ter menos medo ainda, sabe? Sim, claro. Tipo, me encoraja. Cara, sim, porque tem gente que ficou afastado e pediu afastamento e tal. Eu não... Acho que o Baiard não... Atestado, né? Nossa, ele é um soldado aí em frente, eu acho muito bacana. Eu sou paciente em todos os lugares, gente. Não foi só na área da saúde, né? Cada um com seus motivos e tal. Eu não posso nem falar muito, mas assim, eu sou fã do Baiard, acho que ele é um puta profissional. Sou paciente dele, ele me ajudou antes da incubação, depois, pós-Covid, enfim. Dr. Baiard, sou fã, é fera. Nós temos um momento, né, Jorge? Momento tudólogo. O que é esse momento tudólogo? Tem uma vinheta, Zé. Pra terminar de solta nada. Ter o selo... Acabou o gelo aqui, que eu demorei demais pra tomar. Nossa, a produção vai providenciar o gelo. Mas o selo tudólogo... Mas continua bom. O selo tudólogo... De tudo que a gente conversou nessas 1 hora e 20 minutos. O que eu mais gosto de Cozumel é o sal. É pra gente terminar de dar o selo tudóloga pra
Vanessa, né? Claro, claro. Vai, David. Fala E aí a um gente tem número. algumas perguntas, né? Ah. Temos 18 perguntas aqui. Você vai fazer às 18? Não, você vai falar um número e a gente vai, né? Não, mas não, então, aleatório. Eu mudei a ordem dos números dos podcasts. Pisato. Foi aluno do Pisato? Eu fui, mas Você foi? vamos lá. Falem um número, por favor, pra gente ver se você é um todólogo. 13. 13 petista? Não, louco. Ai, Não. Cara, as respostas dela vai ser bate pronto. Vai, Lula. David. 13. Por que 13? Por quê? Vou falar agora, já que eu tô aqui pra falar mesmo. 13. O Bayard nasceu dia 13. O Bayard fazia turma 13 de medicina. O meu pai nasceu dia 13. O meu avô nasceu dia 13. Quando eu conheci o Bayard em janeiro de 2010, ele disse assim: nós vamos casar em algum dia 13 do ano de 2013, quando eu me formar em 2013. Tem 13 pedras de gelo aqui. Aí, obrigada. Aí, Eu vou anotar 13 informações aqui. aí 13 virou meu número preferido, assim, porque legal. tipo, meu pai era 13 de dezembro, o Bayard 13 de junho, meu avô 13 de julho. Não tem sexta-feira 13 na sua casa, então, né? E aí nós casamos em sexta-feira 13 Aí, Toda de... cartela de Tem bingo esse negócio. teu nome Que aqui. legal. 13 de setembro de 2013. Aí 10 deu dias numa antes do sexta-feira. aniversário. 13. Sexta-feira 13. Nossa, essa entrevista foi o dia do 32. É mesmo. 13 de junho. Aí é aniversário do Bayard. Número Não 13. são 13, mas são 3. A pergunta. 3 coisas pra fazer antes de morrer. Tá porra. Vamos. 3 coisas pra fazer antes de morrer. Todologia. Meu Deus do céu. 3 coisas pra fazer antes de morrer. Arrumar mais um filho. Opa! Tem que ter mais um, eu acho. Jogar duro, viu? Ele ficou tanto com a gay que ele já tá jogando. Vamos que vamos, vai. jogo. Tenho que ter mais um filho para. Acho que o que eu posso deixar para o José de maior valor e herança é um irmão que vai ser a ponte dele com a história dos pais e o passado, né? Então, Legal. eu acho que um irmão serve para isso, além de brigar. E eu Faltam quero 2. conhecer Londres por causa da história. Eu adoro história de monarquia. Então, eu queria viajar para Londres, conhecer Londres, que não é uma coisa tão absurda de Sim. fazer. E o terceiro eu não posso falar, eu acho. Pode, claro que Pode, pode. acho que pode. Não é ao vivo. Quem Posso sabe? falar, não. Vamos pra 4. Ai, Jesus amado. 3. Caralho. Então jogar na Mega Sena lá e tentar ganhar dinheiro. Mas isso não é uma coisa de fazer antes de morrer. Isso é, tchau. Né? Diga, fala o nome. Não precisa ser essa terceira, como diz o Zé. Pode ser a quarta coisa. Uma coisa legal que você quer fazer ainda. Algum sonho, algum lugar que você quer conhecer, alguma experiência que você quer vivenciar, alguém que você quer ajudar, sei lá, qualquer coisa. Não, mas é isso mesmo. Só que eu não posso falar, eu acho. Caramba. Tem a tirolesa de Mambaí ali, cara. Você pode bem colocar na sincero. lista Pode ali ser. só pra. Eu fiquei muito curioso. Não, todo mundo agora, né? Não, agora eu realmente... Espero que em off ela Talvez um dia eu conte pra vocês. Que legal. Depois que desligar, a gente vai pra terceira coisa. Toca, David. Fala outro Eu número. não vou na terceira, não. Deixa quieto. Fala outro número. 5. O Covid-19 faz parte de um plano chinês de dominação mundial? Meu Deus. É Ai, metodologia, cara. Não. O que você acha? Que foi falta de higiene deles. E Alguém foi comer morcego, né? Deu errado. tipo isso, cara. Tem populações que a gente, né, sabe e vê que eles, por exemplo, os indianos lá, a Índia, como é a bagunça e tal, são civilizações, população. Não acredito nesses planos de conspiração da Terra que é quadrada. Não, acho que Nada disso, né? não. Muito mais. Ninguém tá Tem que ser. chipado com a vacina também, não. Sabe, tem mais coisa. É igual a falar que Deus vai castigar porque você botou piercing ou fez tatuagem. Deus tá muito preocupado com isso. tá, com pouca obrigação, né? Tá, né? Pandemia. Legal. Vamos Pra fazer afinar. tá? 5? Faz mais um. Fala mais um número. Mais 2, né? Esse e mais um. 7. Essa 7 já teve no podcast, mas Então tá. Quer que eu faça outro? Não. Você pode responder. Se você pudesse passar 24 horas no corpo de outra pessoa, quem você escolheria? Por quê? Vivo ou morto? Tanto faz. Minha avó. Morta. Minha avó já morreu. Por Lá quê? onde Por quê? ela tá.
Poxa, a pergunta foi quem? Por quê? Por quê? Tem o porquê. Por quê? Porque eu acho que eu vejo assim, as pessoas que eu carrego uma admiração, eu gostaria de sê-las um pouco, entendê-las mais porque eu as admiro. Então, minha avó, de onde quer que ela esteja, se ela está lá na caixa prego, lá no como eles dizem, como é que são os nomes dos lugares lá? Exatamente. Colônias. Eles falam, algumas doutrinas falam em colônias. Onde quer que ela esteja. Eu acredito que ela está em algum lugar, então eu queria ser ela por 24 horas. Legal. Para entender a essência. Né? Diferente. Sim. Legal. Mas é uma baita resposta. Mais uma? Pode ser mais uma? Mais uma. Você gostou de me entrevistar, David? Eu tô vendo que vai ter mais 15 minutos dela ensinando a gente. Aí Mas... a Vanessa vai ter... Quando a gente lançar ao vivo, a Vanessa vai voltar. Vai ser ao vivo. Aí ele vai fazer mais cozumel. Legal. Brincadeira. Você tem que tomar. É porque não podia, gente, tomar isso que é horário de trabalho. Aqui ninguém tá bebendo nada, só eu. Eles deram só pra mim. Água, chá. Stanley, patrocina eles. Patrocina nós, Stanley e Colombina, ou Colorado. Vamos lá. Fala o número. Uma última pergunta. Até que número? De 1 a 18. São 18 perguntas. 20. Loira! 18. Eu disse que eu fiz jornalista. Ela tá zoando nossa cara, velho. Tem base de perder. Entendeu até agora? Juro que Deus procurou. 20. Vamos lá na 20. Bora. Não, eu olhei. Aí eu falei assim, não. Ô, Mobral. Aí deu uma travada aqui, né? Eu falei assim, não. A 18. Olha só como funciona no automático. Eu fui nos meus números, nem prestei atenção até que número era. Tá cagando porque você tá perguntando aí, velho. Se 1 a 100, 1 a 10 é 20. Eu fui nos meus números preferidos. 20 é a data de aniversário do José Felipe. Legal. Então, Vou fazer a tá... última. 18 que seja. Não, 9. 9. Tem que escolher. Top. Não tem tempo. Vamos lá. Faz Do aí. que você se orgulha, mas nunca teve uma desculpa para falar? Alguma coisa que você se orgulha. Que você tenha feito, sei lá. Nunca teve oportunidade de falar. Jornalismo. Você se orgulha de ser jornalista e nunca teve uma oportunidade. Porque ao mesmo tempo que as pessoas falam bem e eles ficam o tempo todo, fala perto do microfone. Aí, Você vai ver no seu podcast. Galera, você vai ficar bem assim? ao mesmo tempo que hoje em dia é desmerecida, é uma profissão que não precisa mais do diploma, como vocês mesmos falaram, colocaram no começo da conversa, eu acho que eu me orgulho porque eu posso ser útil dessa forma, entendeu? Eu me orgulho de ter feito jornalismo. Não me vejo tendo feito outro curso, sei lá. Muito Entendeu? legal. Então, me orgulho de ter feito jornalismo, mesmo usando muito pouco, né? Atuando muito pouco. Nesse tempo, eu estou formado desde 2010, então nós estamos em 2021, tenho 11 anos de formado. Eu trabalhei muito pouco, se você for olhar dentro da minha área mesmo. Mas eu tenho paixão e orgulho disso. E mesmo não, vou dizer para o José não fazer jornalismo, mas eu me orgulho de ter feito. Legal. Porque eu fiz para mim, por mim. E isso me tornou o que eu sou, eu E acho. até hoje te motiva, dá pra sentir Sim. que você tem essa sede pelo Eu gosto muito de fazer. Ela que transparece faz, isso é assim, explícito. muito explícito. Isso é muito legal. Cara, é o que eu penso. Se você vai ser o melhor cantor do mundo ou o melhor construtor, e aí você não pode fazer nada pra mudar a vida de ninguém, o que adianta você ser o melhor? Repete, por favor. Corte do YouTube. Sério? Corte aqui. Se você... Eu tenho vergonha. Ela tá 2 horas na frente da câmera, é jornalista. Mas sabe espera por que eu quê? faça um corte. Por que eu gostei da ideia do podcast? Porque eu não tenho que falar olhando Sim, pra sim, câmera. vamos Então eu brincar. acho que vai ser mais fácil. E isso é mais fácil pros entrevistados. Eu senti muito essa dificuldade nas entrevistas. Eles tinham muita dificuldade de falar olhando pra câmera. Quando você fala conversando, a conversa flui. Bate-papo. Exatamente. Caminha mais, eu concordo contigo. Concordo plenamente. E foi pra isso que a gente meio que... De quem foi a ideia de me chamar? Nossa. Nossa, foi meio que... Não, um nossa, ponto. quem? Alguém falou primeiro. Eu falo sempre eu falo sempre não, mas eu falo uns nomes e lanço, né? Porque a gente, alguém Até- tem, cada um tem uma função. Eu lanço os nomes. Mas assim, até tem muitos um nomes. exemplo, que assim, a gente tem uma estrutura toda, mas quem acaba conversando, a maioria das vezes, é o David e o Jorge. Aham. Então, a gente tem que ter Eu interesse. preciso convencer meu pessoal, Uhum. entendeu? Mas nem precisou. A gente lançou Tá, porra.
A gente Mas lançou é um nome basicamente e isso. concordaram, entendeu? Então, eu fico muito feliz que eu tenha aceitado o convite, de verdade. E por que vocês escolheram o Thales para falar comigo? Não, o Thales, ele fala com todos os convidados, é sempre ele. Tá. E a Então a função- função do Thales é ir Isso. atrás dos convidados. O convite aos convidados é Entendi. sempre o Thales que faz. É com todos, sempre E como vai que ser. vocês definiram quem ia falar e entrevistar? É uma entrevista, viu, gente? Calma aí. Agora mudou. Mudou. Ela virou o jogo completamente. Como- Eu sempre quis fazer, assim, participar. Aham. E aí foi meio que por perfil de cada um. Entendi. Entendeu? Foi meio que naturalmente por perfil. Eu queria fazer, Vocês- convidei o Jorge E inicialmente, vocês- aí do Jorge a gente chamou mais um. Entendi. Aí a gente até que formou os 5 e falou assim, pô, esses caras aqui vão fazer dar certo. E vocês acham que vocês conversam muito? Por gostarem de comunicação? Vocês são pessoas que falam muito? Não, é um exercício. Eu É um falo isso por mim. exercício. Na A gente realidade- eu sou muito fechado, muito. Na realidade, a gente... Acho que cada um aqui, por isso que a gente tem... Somos em 5. Somos 5. Eu uso esse exemplo Nós somos todos uma os mão. dias. Nós somos uma mão. Cada um tem sua função, do dedo, indicador ao dedão. Cada um tem sua função e cada um complementa pra gente criar alguma coisa interessante, não só pra nós. Primeiro pra nós, lógico, que a gente quer Tem que satisfazer. ser prazeroso, tem que ser gostoso conversar E primeiro. aí depois a gente trazer pessoas que se sintam bem Uhum. e que acreditam no que a gente tá fazendo. Quem Porque não acredita. é simplesmente só trazer alguém aleatório. Para aproveitar, eu fechar, né? Senão a gente não sai daqui hoje. Eu parabenizo, Obrigado. admiro a coragem, principalmente a coragem, cara, porque eu não preciso nem falar para vocês que não é fácil ir para frente das câmeras. Então, parabéns mesmo. Obrigado. Muito sucesso, que vocês alcancem os objetivos de vocês, não desistam. Mesmo se tiver uma pessoa assistindo, deem valor a um telespectador. Vale a pena falar para um, entendeu? Não desistam. Mesmo que se for 1, 2, 3, se não der a audiência que vocês esperam. Façam por vocês, deem o melhor que vocês puderem. Não interessa quem está assistindo, né? Então, Legal. se tiver uma pessoa assistindo, deem valor a essa uma pessoa. Top. Concordo. E obrigado pelos parabéns, pela dica. David, pra finalizar, né? A gente vai conversando, a gente vai anotando. Tenho orgulho de ser jornalista. Queria ser a avó. Tenho um desejo ainda de ter um filho, mais um filho, conhecer Londres. Ganhar na Mega Sena, não quis na realidade contar o terceiro desejo. Mas pode ser? Amo uma boa conversa, o exemplo foi aqui hoje. É formadora de opinião, promove a cidadania, você falou muito disso aqui hoje. Leva informação à população, eu acho que tem que fazer isso, a cidade precisa. Apaixonada pelo nosso Baiardi, Dr. pelo José Baiardi. Felipe, pelo Peter Parker. Homem-Aranha. Apaixonado, e hoje eu de coração, eu sou de fora, hoje eu já me sinto potossense, e hoje ficou muito claro o que é essa turma que é. E um exemplo é você de 100% do tempo, você falou 100% do tempo que você ama posse, e Isso é bonito. gostoso É ouvir gostoso, isso. é legal. É gostoso ouvir, a cidade precisa disso. Então, assim, você tem um selo tudóloga, né? Tem. David? Ah, selo obrigada. tem o Cadê? selo Eu quero do- levar. Perdão. Pessoal, obrigado para quem nos acompanhou, para quem nos assistiu, nos ouviu até agora. Conversamos com a Vanessa Que voz de Valente. radialista aí, ó. Você viu só? Quase um Betinho. Conversamos com a Vanessa, esse papo agradável. Espero que tenha sido tão gostoso para vocês quanto foi pra gente participar. Ah, obrigada. Foi de verdade um prazer. A Vanessa vai lançar um podcast, a gente não sabe o nome dela, vai lançar. E assim que ela soltar. Nordeste Goiano pode muito mais. Nordeste Goiano pode. Que Putz, massa, baita- Nordeste Goiano. Pode. Tá vendo? Valorizar legal. nossa região, Parabéns. Cerrado Norte Goiano. Assim que lançar, a gente vai postar, Inclusive, vocês já estão convidados. Vamos gravar lá também e vamos contribuir com esse... É uma rede, né? Sim, e eu acho Vamos que a gente só tem a... Fortalecer essa rede. Eu fico muito feliz, a gente torce muito. Já fica aqui o convite para vocês. Sigam a Vanessa nas redes sociais. Provavelmente vocês já seguem, porque ela tem 7 mil seguidores. Mas assim, curta, compartilhe esse vídeo. Mande para as pessoas que você gostar. Vanessa Valente, uma tudóloga, jornalista da nossa cidade. E obrigado, de verdade. Foi muito legal. Obrigada eu que agradeço todos vocês, cada um de vocês. Obrigada pelo Cozumel, obrigada ele pela técnica e vai cortar as besteiras que eu falei. Ele não vai Obrigada. cortar, não, vai botar tudo. Obrigada, Thales. Eita! Thales, Jorge, David, igual eu falei, parabéns pela iniciativa, muito sucesso para vocês. Obrigada eu por estar aqui, hoje sendo entrevistado ao invés de entrevistar.
Apesar que eu fiz umas... meio a meio, foi meio a meio. Foi uma Pessoal, baita aula. Foi uma aula. Curta aí, dá um like pra gente, por favor, a gente precisa. Gente. Compartilha nas redes sociais, se possível. Se inscreva no canal no YouTube pra você ativar o sininho lá pra ser notificado. E é isso. Tudólogos Cerrado, obrigado, Vanessa. Obrigada. Eu que Obrigado. agradeço. Beijo.